bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Produção e apresentação, Rose Guglielminetti, Marcos Andrade e Zezé de Lima, que sou eu. A mesa de som é do Leandro Renato e a central técnica do Gil Kleber. E temos também o Lucas Pessoa. Estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, que em breve, muito em breve, será FM também. Vocês estão ligados já nessa história da Band Campinas se transformando em FM logo, logo, né, moçada? Então, fiquem espertos. Bom, pessoal, vocês também podem nos ouvir no Facebook, que é o facebook.com Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com Band+. E ainda no YouTube, youtube.com Rádio Bandeirantes de Campinas. E participem conosco do Bastidores do Poder, mandando sua mensagem para 19971021493. 971021493. E muito bom dia, Rose Guglielminetti. Bom dia, Zezé de Lima, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Tudo bem com você? Tudo jóia por aqui, Rose. Assim, ainda tensa com as histórias aí rolando no paizão, né? Mas isso daí a gente tem que aprender a conviver com o perigo e tocar a vida, porque não tem outra opção. Ô, Rose, faz tempo que a gente não fala aqui nada de local. O que está rolando aí na cidade? Conta pra gente. Vamos começar com Campinas hoje. Pois é, na verdade, o que eu tenho de Campinas é a história dos procuradores da Prefeitura de Campinas. Não sei se eu falei isso aqui na semana passada, é uma polêmica que os procuradores, em 2020, foi criada a Procuradoria Municipal, aquela procuradoria que vai gerar uma despesa de 5 milhões ao ano. Lembra que nós falamos aqui? Lembro, metemos a boca. Isso. E essa lei deu autonomia para os procuradores ajuizarem ou cancelarem ações sem que o prefeito de Campinas ou o secretário de Justiça tenha que autorizar. E o que aconteceu, Zezé? Os procuradores esse ano simplesmente entraram com 20 mil ações contra os contribuintes que estão devendo 2 parcelas de imposto. Só que foi tudo descoberto assim, porque começou a chegar muita reclamação de pessoas, inclusive, tendo a ameaça de perder os imóveis. E antes disso... Numa pandemia. E antes disso, você tinha uma negociação amigável com a prefeitura. Só depois que não houvesse um acordo entre as partes é que você ajuizava ações. Aí o Zé Carlos, eu estou até tentando falar com ele para ver se ele fala conosco. O Zé Carlos apresentou um projeto de lei, ele ia apresentar, na sexta-feira entrevistei ele, colocando sensores, eu vou chamar de sensores, mas vão colocar não são ferramentas, está me fugindo a palavra aqui. Para que travas, colocando travas na lei que eles mesmos aprovaram, para que esses procuradores não tenham essa autonomia de mandar para a justiça um processo. Agora, o que está por trás? E o próprio Zé Carlos falou isso. A grana que eles ganham. A grana. Então, porque essas 20 mil ações que foram mandadas para a justiça vão render para os cofres da prefeitura 175 milhões. Se dividindo entre os 120 procuradores, cada um deles, todo mundo pagasse, vai receber 60 mil. Cada um. E aí... Como é que pode deixar a raposa tomando conta do galinheiro? Como é que pode? Ridículo, como é que a Câmara não viu isso, Rose? É ridículo. E aí, Zezé, o que acontece? Uma pessoa que está devendo o imposto, vamos supor, até uma pessoa fez uma projeção para mim. O sujeito estava... O imposto a pagar 10 mil. Com os juros e correção monetária e tudo mais, vai para 12.400, mais ou menos. Ele fez a conta. Só que como ele foi agora para a justiça,
ele vai ter que pagar 10% de sucumbência, todas as custas processuais. Mesmo que o Dário, no refis que a Câmara está aprovando, dê um desconto de 100% de juros e multa, essa pessoa vai pagar ainda os 12 mil e um pouquinho mais por conta do processo judicial. Se não tivesse ido para a justiça, ela ia pagar os 10 mil. Ou seja, o refis não vai adiantar nada para ela. Aí ontem o Dário suspendeu os processos. Eu tinha entendido que não ia pagar sucumbência, só que agora uma pessoa da prefeitura me ligou e falou, não, Rose, só suspendeu a história do imóvel, de perder o imóvel. Mas a sucumbência, a pessoa vai ter que pagar. Aí agora a prefeitura está estudando formas de botar travas, dizendo o seguinte, que antes de mandar para o processo para a justiça, vai ter que ter negociação amigável. Olha que retrocesso. E tudo porque alguém quer ganhar dinheiro. Então, Zezé, enquanto você vai falando aí, eu vou tentar falar com o Zé Carlos para ver se ele fala conosco. Eu estou realmente, assim, indignada, gente, com essa história. Não é possível que isso possa ser feito dessa maneira e que a população pague. A população paga o salário de todos os funcionários públicos. É inacreditável. Eu fico realmente pasma com tudo isso e muito, muito constrangida. É essa a palavra, sabe? Com profissionais que atuam dessa maneira, que atuam dessa forma com o contribuinte e olhando a si próprio. Meu Deus, depois a gente pega aqui, mete a boca e fala né, desse venha a nós e ao vosso reino nada, e aí as pessoas dizem que a gente é radical, que a gente só gosta de meter a boca, que a gente só xinga funcionário público. Mas toda vez que existe uma oportunidade, sabe, você vê nego querendo, assim, trazer para ele. E pensar na coletividade são muito poucos. E eu falo nesse sentido porque eu estou me lembrando de uma história aqui de uma das greves do funcionalismo público, não sei se foi no Jonas, não me lembro, mas, sabe, quando veio uma plataforma de reivindicação para o acordo coletivo, a reivindicação era ter um hospital exclusivo para os servidores de Campinas. Isso estava na pauta do dissídio, sabe? Fora aqueles índices que a gente sabe, assim, de reajuste, que não tem a ver com nenhum momento que o Brasil tenha experimentado aí nos últimos, sei lá quantos anos, né? Porque a gente vê uma economia minguando, um desemprego que cada vez aumenta mais, embora o governo diga que não, né? Mas é realmente chocante, chocante. Rose, já deu certo aí? Volta para o programa, vamos lá. Voltei. O Zé Carlos está chegando na Câmara, então ele já entra aqui com a gente daqui a pouquinho. Ele está no Laurão, segundo ele. Então já está próximo da Câmara. Se não tiver trânsito, ele volta, ele chega logo. Bom, enfim, Zezé, e essa situação, mas o que eu fiquei sabendo hoje, e que eu até já mandei uma mensagem aqui para o Marcos Lodge, eu vou entrar, porque assim, eu já falei, fiz matéria sexta-feira sobre esse assunto. Quem é o Marcos Lodge? Marcos Lodge é o assessor da Sanasa. É de que os procuradores da Sanasa, eles recebem sucumbência mesmo quando não ajuizam a ação. Eu estou checando essa informação, a prefeitura vai ter que rever, sabe? Eu estava pensando, porque assim, quando houve a discussão da procuradoria, ninguém queria aprovação, só quem defendeu foi o secretário, que é o Peter Panuto, e os próprios procuradores. E os vereadores, que são governistas, votaram, mas eu me lembro que nas audiências públicas, todo mundo criticou esse gasto a mais, todo mundo. Eu não sei por que foi criada essa procuradoria, eu não entendi até o momento. Meu Deus do céu, na criação da procuradoria, a justificativa era que aí eles estavam cumprindo uma determinação do Ministério Público
porque na lei orgânica determina que seja criada, que o município com mais de tantos mil habitantes tenha uma procuradoria. Então, eles estavam atendendo a uma legislação. Mas, na verdade, Zezé, não precisaria. 5 milhões a mais, bom, enfim. Aí, agora, o prefeito... eu tinha entendido ontem que ia suspender o pagamento das custas judiciais. Só que hoje eu falei com o prefeito também, falei com ele agora de manhã, quando o funcionário falou, não, Rose, só tira a história de perder a casa. Aí eu falei pro prefeito, o prefeito falou assim, a gente está vendo, porque eu fui surpreendido com isso também. Olha que absurdo, Zezé. Nossa. 20 mil pessoas tendo que pagar, assim, porque agora você imagina, o que eu achei absurdo é eles mandarem para a justiça, agora sim, gente, e aí quem tem que responder, eu vou tentar falar com o procurador do município, porque assim, eles ficaram sabendo que ia ter refis e eles teriam ajuizado essas ações porque eles já sabiam que ia ter refis? Eu não sei, eles precisam responder, eles têm que responder para a comunidade campineira. O que é isso? E você ajuizar ações com 2 parcelas em atraso, no meio de uma pandemia, com pessoas perdendo emprego, com comércio fechado. Às vezes é piada, é piada. É um desrespeito, não é possível que não exista nada que possa ser feito contra uma coisa tão arbitrária e tão egoísta. Vamos colocar assim, até minimizar. Porque é chocante. O povo de Campinas não merece. Não merece. É um povo que paga tarifas. Aqui tudo é alto. O custo de Campinas é um custo bastante elevado. Né? Uma cidade que, para você viver em Campinas, trabalhe, meu filho, e ganhe. Porque não é uma cidade fácil. No entanto, grande parte do custo é isso, é movimentar uma máquina, sabe, gordésima, assim, não dá, cara, não dá, não é possível que as pessoas não tenham mais consciência acerca da situação, assim, das pessoas estarem com a corda no pescoço, a água aqui batendo no nariz, sabe, não é possível, não é possível. E isso começa desse tipo de servidor que, pelo amor de Deus, eles fazem isso, a gente fala aqui, ainda a gente corre o risco de ser processado por eles, viu, Rose? Porque, olha, ultimamente é assim, e ganham, porque existem certos comportamentos hoje na justiça, que, estimulada pelo Supremo Tribunal Federal, tem garantido aí vitórias homéricas. Rose, bom, vamos aguardar o Zé Carlos, né? Assim que ele chegar, ele deve falar conosco. Tem mais alguma coisa de local? Porque isso aí doeu meu estômago, tá? Assim, foi uma dor no estômago que eu senti com essa história. Deixa eu ver aqui no meu blog, porque eu tô naquela fase que eu já... Eu nem lembro o que eu escrevi. Mas você saiu de férias, você chegou agora, Rose. Mas fiquei uma semana não é nada, minha filha. Não, tenha dó, uai. Escuta, gente. Tem a história do Gustavo Peta, que ele apresentou uma indicação para que a Prefeitura de Campinas adote a história do passaporte da vacina em restaurantes e bares e ambientes fechados. E aí ele copiou o que estava em São Paulo. Ele mesmo falou que estava copiando isso. Só que aí ontem à tarde, o secretário de São Paulo disse que não é obrigatório. Não sei se você viu, porque o prefeito tinha dito que era obrigatório, depois o secretário falou que não era obrigatório. Enfim, mas aqui em Campinas, o que o vereador gostaria que fosse era obrigatório, justamente para que as pessoas se vacinassem ou fossem para esses ambientes, aqueles que estivessem imunizados, para não provocar aí uma disseminação do coronavírus. E ontem, não sei se você chegou a ver, houve uma discussão daqueles dizendo que isso é ilegal, essa exigência, mas o que a gente tem visto é que no direito, quando você prejudica uma coletividade, o direito individual, ele não é levado em conta em razão do direito coletivo. Não é isso? Eu acho o seguinte, às vezes sim, às vezes não, porque você sabe que a nossa justiça ela varia muito, né? Agora, eu acho o seguinte, eu vi assim,
os bares e restaurantes criticando pra caramba esse posicionamento, né? Assim, o que eu percebo é que existe uma adesão muito grande à vacina aqui no Brasil. Nada que se compare a Estados Unidos, por exemplo, que onde a adesão foi uma adesão assim bastante pífia em alguns locais, alguns estados, e a gente está vendo aí o número de casos parando, aquele rolo de sempre. Agora, é o que eu disse ontem. A minha opinião, você, se tiver vacinado, isso não quer dizer que você não seja uma pessoa portadora da infecção. Porque quem é vacinado pode pegar. Agora, se você estiver vacinado num lugar que tem alguém que está contaminado, a chance de você pegar, ela é menor, porque a vacina, ela te garante até um certo nível de proteção. Então, assim, eu acho que, pelo bem, assim, da coletividade, não vejo problema, entendeu? Acho que... Mas as pessoas se sentem, os bares e restaurantes, certamente, achando que vão perder clientes por causa dessa exigência, né? Um monte de bolsonarista também, não estou dizendo que são só os bolsonaristas que têm a sua opinião, porque eu já vi das mais diversas gamas aí de ideologias, né? Achando que é uma exigência assim demais e que o Estado não deve se intrometer. Mas, assim, gente, é uma proteção a mais. Eu acredito que quem teve Covid um dia acha que isso é uma boa ideia. Não gostaria de pegar de novo. Agora, não sei, né, Rússia? Pois é, eu acho eu acho o seguinte, no Brasil, graças a Deus, o número de adesão da vacina, o índice de adesão é alto, Zezé. Nós não temos, assim, eu vejo aqui em Campinas, tem pouca gente que não está tomando vacina. Você tem gente que não está tomando, tem gente, mas o índice é bem menor. Só que é por causa desses aí que a gente pode ter a continuidade ainda da disseminação da doença, porque eles estão menos protegidos, né? E aí é uma questão ideológica mesmo e política, é de uma ideologia política, não é nenhuma história. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não tomam vacina porque não tomam vacina, porque não gostam, não querem tomar remédio, tem toda uma questão filosófica por trás, que é igual no Japão. Sabia que no Japão também o pessoal não é de tomar vacina? Eu não sabia. Eu também não sabia. Então, lá o índice... Na França, na Europa, de uma maneira geral, a dificuldade é maior. Assim, eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre isso, eu achei muito interessante a explicação dada para essa questão da baixa adesão à vacina na Europa. E foi colocado que, no Brasil, essas doenças, sarampo, catapora, um monte de doença aí que tem, a gente conseguiu controlar com a vacina, né? O governo bateu muito forte em cima da vacina e foi assim que a gente conseguiu controlar, enquanto que em países europeus, essa história do controle, né, e da saúde pública, ela se deu por meio do saneamento básico. Então, eles não precisaram, como nós, usar as vacinas para se proteger, porque, em questão de saneamento, eles são muito mais avançados do que a gente. Eu não sabia. Legal essa explicação. Muito boa. Pois é, então é isso, Zezé. Enfim, eu não sei se vai prosperar a prefeitura em relação à ideia lá dos bares. Os bares e restaurantes são contrários, claro, a essa decisão desse passaporte da vacina, e a prefeitura informou ontem que ainda estava avaliando. Eu estou achando que aqui em Campinas não vai ser adotado não, Zezé. Acho que, sinceramente, a sensação que eu tenho é de que nem o governo Dário, até me surpreendeu essa história do governo de São Paulo,
mas está disposto a peitar mais esse segmento que já foi tão exigido durante aí esses meses, a partir de março, né, quando a epidemia teve um pico. Olha, então, eu tenho essa impressão, sim. Zezé, o Zé Carlos já está conosco, presidente da Câmara de Campinas. Zé Carlos, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Alô, tchau. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, Então, Rose. tá bom dia, Zezé. Bom dia. Zé Carlos. Bom, presidente, na verdade nós convidamos o senhor aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre essa história das ações que a Procuradoria da Prefeitura de Campinas ajuizou contra 20 mil pessoas e muitas delas com risco aí, inclusive, de perder os imóveis. O senhor recebeu muitas reclamações, como que o senhor ficou sabendo disso? Porque a impressão que eu tive é que nem o secretário e nem o prefeito estavam sabendo dessa história, ficaram sabendo quando começaram a chegar as reclamações. É isso mesmo? É isso mesmo, o Rose e Zezé. Não só eu, como todos os vereadores, a maioria dos vereadores, receberam esse tipo de reclamação, muito bravos, inclusive, né? Porque isso nunca aconteceu na cidade de Campinas, porque se demorava mais para a pessoa receber essas cartas aí de que a prefeitura estava entrando com ação, ajuizando as ações, né, na justiça. E isso causou, principalmente no momento de pandemia. Agora eu vi ontem que tinha suspendido, mas não suspendeu nada até agora. Foi isso que eu ia falar, Zé Carlos, porque eu também entendi que tinha suspendido, só que hoje me ligaram da prefeitura dizendo que o que suspendeu foi só a história de perder o imóvel, que o contribuinte vai pagar a sucumbência. O que você vai fazer? É possível alterar isso ou não é possível mais? Veja bem, Rose, isso daí existe uma ação no Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal hoje ele não está julgando nada de interesse da população, né? Todos nós sabemos que o STF hoje está julgando coisas que não vêm fazer benfeitorias nenhuma na vida do povo brasileiro. Você sabe, você está acompanhando, vocês são da imprensa, de que essa briga, essa guerra e essas coisas vai perdurando aí, quem vai perdendo com isso é o povo. Eu estou reunido com meus advogados para ver o que nós vamos fazer. Por quê? Como eles ajuizaram as ações, o que vai acontecer? Eles retirando agora, é engraçado, eles só retiram a penhora do bem, mas eles vão receber os 10% da mesma maneira. Então nós estamos procurando uma saída aqui para ver o que nós podemos fazer. Eu posso fazer o seguinte, fazer uma lei tirando eu posso fazer essa lei tirando essa garantia deles passar por secretário, isso eu posso fazer, e eu posso fazer uma emenda que eles podem receber 1%. Eu vou tentar fazer isso da sucumbência, entendeu? Porque senão eu não tenho como retirar esses valores, que é por conta da proposta deles colocarem isso na justiça, entendeu? Então, o que eu posso fazer nesse momento, para não ir contra a lei, e depois eles podem derrubar a minha lei, é deixar, eu posso deixar de 10%, mas eu tenho que deixar alguma coisa para eles cobrarem. Eu estou pensando em 1%, para eu não perder. Deixa eu ver se eu entendo, mas aí só valeria para essas 20 mil ações, ou 1% seria para todas as ações em relação aos contribuintes e tudo que eles entrarem na prefeitura? Não, só para essas ações. Veja bem, só para essas 20 mil ações. Mas eles não estão mandando mais. Pelo que a gente está sabendo, eles não estão mandando mais. Mas o meu projeto vai tirar essa prerrogativa deles fazerem o que eles querem. Vai ter que ter a conivência ou a assinatura do secretário da Secretaria de Justiça, entendeu? Bom, Zé Carlos, assim, eu estou indignada com esse comportamento desses procuradores visando só encher os bolsos, não do município, mas deles, porque o próprio município não quer encher seus bolsos dessa maneira, penalizando pessoas nesse momento de pandemia que tem duas parcelas em atraso. É o fim da picada.
Você chegou a falar com algum desses procuradores, Zé Carlos? Zé, eu não vou falar com esses procuradores. Eu estava vindo para cá, para a Câmara, a Rose já tinha me ligado para mim participar do programa, e eu estava a caminho. Veja bem, eu não vou falar com esses procuradores. O que eles fizeram é desumano. Eu não tenho que falar com esse pessoal. Eu tô com uma indignação terrível deles. Porque quando veio esse projeto, e a Rose estava falando isso, quando esse projeto chegou na Câmara, eu fiz um lobby aqui dentro para não votarmos aquele projeto da maneira que eles estavam. Então, entendeu? Isso que eu quero entender. Como que foi votado esse projeto? Como que ninguém viu isso? Deixou o cachorro tomando conta do galinheiro? Zezé, o primeiro projeto que veio para a Câmara era 10 vezes pior do que esse. E a gente falou, sem alteração, nós não vamos votar. Só que escapou esse artigo 4 aí, no artigo 25, escapou esse item 4 aí, que deu autonomia para eles, infelizmente, entendeu? Então, aí que está o erro, mas nós vamos mudar, isso daí nós vamos mudar, nós não vamos dar autonomia para esse pessoal que já ganha muito bem, entendeu? E ainda vai tirar do povo mais sofrido a sucumbência. Isso é desumano, isso é imoral. Ô, Zé Carlos, esse projeto teu, quando que vai ser apresentado? Vai ser um projeto conjunto? Vai ser só teu? Como é que está sendo tratado daí na Câmara? Ontem, eu não sei se vocês assistiram a sessão, ontem eu fiz um discurso em cima desse projeto que eu estou elaborando, eu já tenho o esboço. O grande problema nosso é nessas ações que já foram impetradas, entendeu? Como é que nós vamos fazer para diminuir esse custo nas costas do contribuinte? Por isso que eu estou falando. Eu tenho a impressão que é difícil, porque lei não retroage. Então, exatamente. Então é difícil, eu acho que eles vão arcar com isso. Ô Zezé, e outra coisa, existe a lei federal, que nós não tem como a gente garante a sucumbência. O que nós estamos estudando? Em vez de 10, a gente colocar no nosso projeto, diminuir esse valor. Entendeu? Mas um valor de 5 para baixo, até 1% nós estamos analisando, entendeu? Porque é desumano num momento de pandemia, onde muitos comércios foram fechados e muitos munícipes perdeu o emprego, não tem como pagar, passou apertado e agora vai ter que pagar mais 10% em cima dos honorários advocatícios. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Eu acho que os procuradores eles foram desumanos, eles foram terríveis com a população e isso não pode acontecer. Pois agora, Zé Carlos, deixa eu te dar uma informação. Você sabe que na Sanasa, os procuradores lá também recebem sucumbência, mesmo sem ajuização? Você sabia disso? Não tem cabimento, Zé Carlos. Não, eu não sabia disso. Pois mas seria bom você dar uma olhada para você poder incluir no teu projeto. Rose, mas eu não posso misturar funcionalismo. Não, é verdade. Você não, mas é verdade. Mas você pode pensar, mas você pode apresentar um outro projeto. Claro, nós estamos procurando todos os meios possíveis e imagináveis para a gente cancelar, mas existe a lei federal que nós não temos como passar por cima dela, é por isso que eu estou te falando. Em vez de 10%, nós podemos jogar, nós estamos vendo se isso é legal, nós podemos jogar 1%, entendeu? Que vai diminuir muito a carga em vez de 10%. Você imagina quem tem que pagar aí 1 milhão, porque 10% quanto que é e 1% quanto já amenizaria. Mas nós estamos vendo isso aqui com nossos advogados, estamos discutindo para ver o melhor caminho para que eles não entrem na justiça, porque depois de tudo isso que eles fizeram, não é difícil eles entrar na justiça contra aquilo que nós estamos fazendo. Entendeu? Eu acho que eles vão entrar, não tenho a menor dúvida de que eles vão entrar. Agora, é possível... Zezé, desculpa, pode falar, Zezé. Não, eu ia falar para o Zé Carlos acerca da Sanasa. Não dá para misturar duas coisas. Mas eu vou dar uma incumbência para você de checar isso na Sanasa. Se o cara ganha, o procurador eu já chequei. Os procuradores, eles ganham sem ajuizar a ação. Nós temos que acabar com essas mamatas em Campinas. Mas aí é pior ainda do que a prefeitura, né? Eles ganham. É pior ainda, é isso que eu estou dizendo para você. Nós temos que acabar com essas mamatas em Campinas. Ninguém aguenta mais o custo de Campinas.
O custo da água, o custo do IPTU, o custo das taxas, o custo dos impostos é extremamente alto. É uma cidade que está ficando impossível se manter em Campinas. Sabe, para bancar esse tipo de benesse para procurador, não dá, Zé Carlos. Tem de ir atrás disso. Não, e sem contar que os procuradores, a maioria das vezes, atrapalham o andamento da cidade. Gente do céu, travanca tudo, parece que dificulta tudo, entendeu? Então, nós estamos vendo, nós estamos verificando com calma. Ontem, na sessão, todos os vereadores falaram que assinam um projeto comigo. Há uma pergunta que a Rose fez, como é que foi essa conversa. Todos os vereadores disseram que assina esse projeto com a gente. Mas esse projeto, lá atrás, eu fui um dos lobistas para não votarmos esse projeto, porque é um projeto que dava essa carta branca para os procuradores, e hoje eles demonstraram do que eles são capazes de fazer com os munícipes da nossa cidade. Para ganhar dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Além dessa questão que você está colocando do 1%, da história do secretário ter que ser comunicada em relação às ações, mas tem uma coisa que é muito preocupante, porque muitas dessas ações que foram ajuizadas, a pessoa estava devendo 2 parcelas. Exato. Então não houve negociação amigável. Você vai colocar alguma trava nesse projeto dizendo que antes de ajuizar uma ação na justiça, a prefeitura tem que promover essa ação amigável, porque até a criação da procuradoria eram feitas negociações amigáveis. Não, eu concordo com você que era feita, a Bulcar ia lá, fazia lá os seus acordos, entendeu? Até 2 acordos ou 3 ele podia fazer. Não houve nada disso. A ganância de ganhar dinheiro, a ganância de ganhar sucumbência, deixou para trás todos esses instrumentos, entendeu? De amigabilidade. Então, você vai constar isso na lei que vocês vão propor? Que tem de ser feito um acordo, tentado um acordo amigável primeiro? Vamos colocar tudo isso no nosso projeto. Aqui, ó, está escrito aqui no meu projeto, que já está mais ou menos já alinhavado. Quer ver, ó? Eu vou ler aqui o artigo, o parágrafo 5º que nós estamos escrevendo aqui. Após a inscrição do débito do crédito tributário ou não tributário em dívida ativa, a Procuradoria Fiscal notificará extrajudicialmente os devedores para pagamento da dívida em até 90 dias. Ela vai chamar, ela vai negociar, entendeu? Sim. Então, quer dizer, nós estamos tentando fechar de todas as maneiras para tirar o poder que nós demos para a Procuradoria. Gente do céu, ô Zé Carlos, e foi assim, eu me lembro das audiências públicas, ninguém apoiava essa Procuradoria, essa criação, né? Ninguém apoiava. Meu Deus, e os vereadores mesmo assim aprovaram, né? Mas o que escapou, Rose, foi aquele artigo, no artigo 25, aquele item 4. Aquilo escapou. Um gasto muito grande, né? Não sei como passou, porque o projeto é extenso, gente. O projeto é extenso. A gente se preocupou com um monte de coisa, porque você deve ter conhecido o projeto. Você fazia Câmara na época, Rose. E o projeto era extenso, entendeu? E aí a gente foi tirando as coisas, mas esse que eles aproveitaram aí passou despercebido por todos os vereadores, e eu me incluo nisso, entendeu? Não vou me exibir da culpa, mas de tanta coisa que a gente mandou tirar, entendeu? Esse ficou ali escondidinho, travado, e a gente não percebeu, entendeu? Que loucura, nossa, olha, a gente tinha que perguntar quem escreveu esse projeto para o executivo e colocou essa armadilha. Deve ter sido os próprios procuradores, né? Escreveram. Sim, foi. E a hora que passou, eles, eba, passou. Olha, gente, é chocante. Bom, o Rose e o Zé Carlos têm coisa para fazer, a gente tem que ir para o intervalo. Temos, ele só quer falar de um outro projeto. O Zé Carlos, qual que é o projeto que você falou? Não, o projeto que eu estava falando com você é de colocar nos centros de saúde e também nos PAs, nos prontos atendimentos, nos pronto-socorro, nas recepções, os médicos que estão de plantão lá, entendeu? Que é outra coisa que a gente sofre muito. O munícipe sofre muito, porque ele vai no posto e fala, não tem médico, e às vezes o médico está lá, entendeu? Ou não quer atender, sei lá, alguma coisa acontece para falar que não tem médico. Eu duvido que um posto de saúde
ele passe algum dia sem ter médico, entendeu? E normalmente isso acontece, isso tem acontecido. Então nós fizemos esse projeto para dar transparência. Não é isso que todo mundo quer? Transparência. Por que só nós aqui temos que dar transparência? Todo público tem que ser transparente. Então nós temos que estar lá, ver lá, marcado na parede, fulano de tal, plantonista, fulano de tal, Zé Carlos Silva. Quem é o coordenador, todo mundo tem que estar lá, entendeu? Para os munícipes chegar lá e for atendido, e for querer ser atendido, saber. Oi, pois não. Isso já não foi tentado, isso de se colocar o nome dos médicos? Já não teve um projeto que, quando houve uma crise assim, acentuada, aguda na saúde, parece que eu me lembro de um projeto desse. É um projeto que era meu, inclusive, que não passou. Entendeu? Por quê? Não passou na época por causa de lobby dos médicos. E eu me lembro que, por exemplo... Vamos saber por que não passou. Mas, se eu não me engano, o meu ontem foi em segunda discussão. Se foi em segunda discussão, é só o prefeito sancionar agora que ele vira lei. Entendeu? Nós temos que dar transparência no poder público. Não pode ser do jeito que está. Entendeu? Só para eu saber, quem votou contra? Ontem o projeto, ninguém votou contra, graças a Deus. Todo mundo votou favoravelmente? Todo mundo votou favoravelmente. Nossa, inclusive todas as comissões. A Câmara está mudada, viu? Porque eu me lembro que da última vez, assim, foi um movimento enorme. E foi aí, verdade, é verdade. É verdade. Bom, mas o presidente hoje sabe como é que as coisas funcionam e conversa com todos os vereadores. Entendeu? Isso é muito bom. Tá joia, então. Tá certo. Obrigada, viu, Zé Carlos? Eu que agradeço a Rose, a Zezé e os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Grande abraço para vocês e vamos com fé aqui para a gente achar um meio para mudar tudo isso que aconteceu nesses últimos dias aqui na nossa cidade. É escandaloso. É escandaloso, é imoral. Eu não sei como é que esse pessoal dorme, como é que eles põem a cabeça no travesseiro para dormir, entendeu? Porque é demais. Mas daqui para frente eles não vão fazer mais. E você pode ter certeza que nós vamos aprovar retirando esse artigo aí, esse item do artigo 25. Tá certo. Bom, Zé Carlos, obrigada. Um bom dia para você, uma boa semana, viu? Obrigado, Zezé. Obrigado a todos vocês, Rose, todos vocês aí da Band e os ouvintes também. Estamos à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui, só ligar que a gente está sempre à disposição de vocês. Obrigadão. Bom, gente, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente tem mais entrevista aqui no Bastidores do Poder. Vamos lá, pessoal? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani joga no Estádio Brinco de Ouro às 19 horas, diante do Operário. Jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Guarani e Operário. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeiratescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais.
Trânsito. Quem utiliza o corredor Dom Pedro encontra boas condições pela rodovia Dom Pedro, faz um bom caminho pelo anel viário Magalhães Teixeira, não encontra dificuldades pela Zeferino Vaz. Quem ama a tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pessoas com sintomas de Covid-19 ou outras doenças contagiosas não devem comparecer ao local de provas do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2020, no próximo domingo, dia 29. A orientação é do INEP, que pede para que esses participantes solicitem a reaplicação do exame. A solicitação de reaplicação da prova deve ser feita até o meio-dia de sexta-feira, dia 27, através do sistema ENSEJA e mediante comprovação da condição de saúde. Nesta edição, o ENSEJA será aplicado para mais de 1.600.000 pessoas em 622 cidades. O exame é voltado para quem não concluiu os estudos na idade apropriada. Através do ENSEJA, os participantes têm a oportunidade de conseguir a certificação tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora nós recebemos o nosso homem lá em Nova York, o Henrique do Vale. Henrique, muito bom dia para você. Bom dia, gente. Bom estar com vocês novamente, você, a Rose. Hoje, terça-feira, né, dia 24 de agosto, impressionante como o tempo está passando rapidinho. Você pensar bem que a gente tem o quê? Setembro, outubro, novembro, acabou o ano. Dezembro já era, né? Então a gente está aí. Quando entra em setembro, pra gente aqui, assim, é só mais um mês, porque aí já começa propaganda de Natal, aquelas coisas assim que nos levam para o mundo aí do fim de ano e não rola mais nada. Mas é bom que começa o calorzão para vocês aí. Para mim é o contrário, né? Começa aquele frio que a gente fala, meu Deus do céu, começou agora a coisa, como é que vai fazer? Falando nisso, quer dizer, não dá para entender muito o tempo que a gente tá vendo aqui, né? Nós tivemos o furacão em Nova York, um monte de enchente, aí amanhã e hoje dá mais ou menos 35 graus, amanhã 37, 38. E nós teremos aí uma onda de calor durante 4 dias seguidos. O problema é que aqui existem alguns apartamentos, principalmente apartamentos onde os velhinhos moram, né? Que não tem ar-condicionado. Então você imagina o desespero desse povo que vai ter que ser transportado para alguns centros que tenham ar-condicionado para poder cuidar deles, né? Porque o calor que a gente vai receber agora nesses próximos 4 dias vai ser realmente bem alto, bem grande, né? A gente viu já em alguns outros momentos aí até mortes, né? Assim, uma situação de calamidade para os idosos, né? E na Europa também a gente vê isso com uma frequência grande no verão e tem se intensificado, né, Henrique? Exatamente. Essas pessoas que não acreditam nessa história de aquecimento global tem que parar um pouquinho e pensar, porque a gente está vendo assim essas temperaturas elevadas em épocas que na verdade não é para estar tão elevado, né? Enfim, mas é o que é, não tem outro jeito. Henrique, bom, vamos lá para o Afeganistão. Ontem, né, a liderança lá do Talibã disse que os países que não obedecerem à retirada até o dia 31 vão sofrer consequências. Você tem ideia de como caiu essa fala do Talibã aí nos Estados Unidos? Como que estão as conversas em relação ao Congresso e toda essa lambança que foi provocada aí pelo governo Biden, que a gente sabe que a decisão de retirar havia sido feita por governos anteriores, pelo governo Trump, mas a execução da ação foi no governo Biden. Pois é um assunto que a gente está vendo praticamente 24 horas aqui nos Estados Unidos. As emissoras estão transmitindo isso
toda hora. O fato é o seguinte, que o que foi feito é que o governo Biden resolveu retirar as provas, ou melhor, retirar as tropas americanas antes da retirada dos civis. E deveria ter sido feito de uma forma diferente, né? Ontem, inclusive, eu estava acompanhando uma entrevista num programa da MSNBC, e o que aconteceu é muito semelhante ao que aconteceu na época do Vietnã. Então, assim, o próprio presidente Joe Biden disse que qualquer retirada de tropas numa guerra que, no caso, a gente acabou perdendo. Resumindo a história, nós ficamos lá 20 anos no Afeganistão, mas os americanos perderam a guerra, né? Então, toda vez que você retira as tropas de um país, de uma guerra que você acabou perdendo, não tem forma de você fazer isso de uma forma light. Sempre vai ter algum problema, sempre vai acabar ficando alguma pessoa, sim, eles não conseguem resgatar praticamente todo mundo. E existe um tratado dizendo que as tropas americanas deverão sair do país no próximo dia 31 de agosto. Como o Biden resolveu retirar os militares antes dos civis, nós temos praticamente cerca de 6 mil militares no Afeganistão agora, tentando tirar 30 mil pessoas lá. Então, o que acontece? Existem as últimas informações que a gente tem visto por aqui, é que vários aviões militares estão a cada hora retirando mais e mais americanos e também afegãos do país. Tanto é que existe uma visa, um visto, né, para poder entrar aqui nos Estados Unidos, eletrônico, porque as pessoas, o Departamento de Estado não tem condição de processar os vistos da forma que deveriam ser processados. Então, eles estão emitindo vistos eletrônicos, esses vistos eletrônicos estão sendo copiados e enviados para outras pessoas. Então, os militares que estão à frente dessa evacuação, vamos dizer assim, eles não têm controle total de quem está entrando e quem está saindo. Isso é um problema muito sério, porque a gente não sabe se são afegãos, que não sejam terroristas, né? Porque a gente não pode confiar plenamente. Exatamente. Então não está sendo checado nada. Pode ser que dentro de um avião americano esteja vindo algum membro do Talibã, algum membro do Estado Islâmico, a gente não sabe isso. Enfim, o fato é que a gente está nesse processo de retirada dessas pessoas. Está sendo feita uma reunião, inclusive hoje, com os membros do G7 para decidir o que vai ser feito, se os Estados Unidos continuarão no país após o dia 31 de agosto. Tanto é que hoje de manhã cedo a gente ficou sabendo que o diretor da CIA, né, chamado William Burns, acabou se encontrando cara a cara com o principal líder do Talibã, justamente para poder negociar essa saída americana no dia 31. Porque como é uma coisa muito assim aberta, sem está muito específico o que o americano pode fazer ou não, essa conversa com o diretor-geral da CIA foi justamente no intuito de determinar realmente o que vai acontecer, né? O fato é o seguinte, que o presidente Biden está sendo extremamente criticado justamente por essa organização, ou melhor, essa falta de organização da retirada, principalmente dos americanos, porque hoje o povo americano sabe que existem vários americanos no país e são justamente eles que são prioridade para o governo americano. E a gente não sabe, na verdade, quantos americanos ainda estão no país para serem retirados. Que lambança, cara, mas que lambança. Não, sem dúvida. Que lambança, pelo amor de Deus. Ô, Henrique, bom, essa conversa do presidente da CIA aí com o líder talibã foi ontem, né? É isso? Exatamente. Foi uma reunião secreta, mas agora já não é mais secreta nem nada. Né? Acabou vazando e a gente deve ter mais algum tipo de informação ainda hoje, né? Porque ontem, inclusive, observando as informações que a gente estava recebendo, se o governo americano resolver permanecer no país após o dia 31, existe uma logística muito grande, porque durante todo esse período, né, que a gente está acompanhando, material do Exército já foi retirado, ou seja, eles precisam voltar novamente para o país.
né? Então, as tropas americanas e toda a parte de inteligência, tanto é que hoje acabou vazando também outra informação, que material que é essencial da inteligência americana foi retirado. Então, quer dizer, essas informações que estavam sendo dadas aos generais e tudo mais, dependiam desse equipamento. O equipamento saiu. Então, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no país. Por causa, como eu disse, que os militares saíram do país antes dos civis. Deveria ter sido feito de uma forma oposta. Mas, como eu sempre falo... Oi, diga. Quem é esse pessoal que permanece lá no Afeganistão? Esses americanos, assim, você tem uma ideia do perfil dele? Sim, eles são americanos que falam, inclusive, a língua do país, que servem como tradutores, são pessoas que trabalharam lado a lado com os militares. Então, existem várias empresas privadas que têm contratos com o governo americano, que mandam funcionários americanos trabalharem lado a lado com o governo afegão e o governo americano. Então, quer dizer, essas pessoas têm que voltar novamente ao país. E são justamente essas pessoas que ainda não embarcaram. Então, existe o dilema. Soldados, né? Exatamente. Inclusive, os soldados são os últimos. Os soldados são os últimos. Mas paramilitares, né? Contratados por essas empresas, grandes empresas de segurança que ajudavam o exército lá, né? Toda operação. Então, por exemplo, quando você cria uma base, você precisa ter uma empresa para montar toda a base americana do exército. Então, essas pessoas que trabalham lado a lado ao governo americano, muitas delas estão ainda presentes no país. E eles precisam voltar. Quer dizer, como eu sempre falo, falta de planejamento, né? Nessa, com certeza, o governo Biden vai ser muito criticado, é uma sombra que vai acontecer no próprio governo dele, todo mundo vai lembrar disso, né? Primeiro, pelo gasto que nós tivemos durante 20 anos. Segundo, pela essa falta de organização que o governo está tendo agora na retirada, principalmente dos americanos. Inclusive, ontem eu estava acompanhando essa matéria, mostrando helicópteros resgatando os americanos durante a Guerra do Vietnã. O que a gente viu na Guerra do Vietnã, a gente está vendo exatamente igual agora na guerra, nessa final, né, do Afeganistão. E naquela época, né, o que a gente viu é que a imprensa, inclusive, quando o presidente falava, olha, infelizmente a gente vai tentar o máximo, porque é uma situação difícil, a gente vai ter que retirar todas as pessoas que estão lá, mas eventualmente brigas, mortes, conflitos acontecem e a gente está fazendo o possível e o impossível para retirar essas pessoas de lá. Naquela época, a mídia não aceitava o que o presidente falava e tudo bem. Hoje não. Hoje é completamente diferente. Quer dizer, a gente não sabe o número total de americanos que está lá agora. Então, assim, a pressão em cima do governo é muito, muito maior, né? E lógico, depois de uma guerra de 20 anos, com o Talibã tomando o país, a gente não pode confiar no Talibã. Durante muitos anos, eles trabalharam ao lado do Al-Qaeda e outros grupos terroristas, Estado Islâmico e tudo mais. Como que você vai conseguir confiar num grupo desse? Então, assim, é uma pressão muito grande para que o governo consiga chegar até o dia 31 de agosto e retirar todo mundo de lá. Mas essa decisão tem que ser tomada ainda hoje, para dar tempo do equipamento chegar no país e conseguir fazer toda essa logística, caso os Estados Unidos sejam obrigados a permanecer durante a data que está sendo determinada. E o Talibã já avisou o seguinte, que foi assinado um contrato, um acordo, que dia 31 seria o deadline. Se eles continuarem, haverá uma agressão do grupo em relação aos afegãos e também às tropas americanas. Então, quer dizer, é uma bomba relógio que a gente está vendo isso agora, e é por isso que hoje justamente existe uma reunião do presidente Biden com os membros do G7 para decidir como que eles vão conseguir organizar esse tipo de coisa. Quer dizer, até o momento não houve, por exemplo, nenhum ataque a cidadãos americanos que estão lá. O Talibã, ele está se segurando, acreditando que vai ser cumprido esse combinado com o governo norte-americano
de que todo mundo vai deixar o país até o dia 31. A partir do dia 31, o que o Talibã diz é que não garante mais a integridade física de ninguém. Exatamente. É mais ou menos isso, Exatamente, né? exatamente. E o problema também aí que a gente está vendo é como que as mulheres principalmente serão tratadas depois que as tropas americanas saírem do país. Porque durante esses 20 anos, a mulher no Afeganistão, ela conseguiu uma emancipação e direitos que até então isso era completamente ignorado pela própria sociedade. E o desespero delas é absurdo. A gente viu, inclusive, relatos dessas mulheres falando sobre como que era a vida delas antes e depois da entrada dos Estados Unidos no país. E agora, logicamente, muita gente mais nova, né, não sabe como é que era antigamente, né, porque nasceram durante a guerra e aprenderam o jeito da mulher ser do jeito que elas são hoje. Ocidental, né? Ô, Henrique... Então, existe uma preocupação muito grande e um desespero delas. Como está a Kamala Harris em relação ao presidente Joe Biden? Assim, como que ela está aparecendo? E está todo mundo criticando o silêncio, essa falta dela ser mais impositiva. Ela está sendo mesmo calada, Henrique? Ela está meio calada. Ela, inclusive, está numa viagem para a Ásia, vai visitar o Vietnã e Singapura nessa semana, justamente no intuito de mostrar, principalmente aos países asiáticos, de que os Estados Unidos será parceiro, é parceiro na nova administração, e justamente fica difícil, justamente para que os países asiáticos botam fé, né, nessa questão, justamente porque a questão do Afeganistão está mostrando justamente que a forma com que o país está, a fragilidade dos Estados Unidos e a forma com que ele está deixando o Afeganistão não é assim de muita confiança, né? Como eu falei, repito, deveria ter sido feito de uma outra forma. O americano quer realmente que as tropas americanas saiam do Afeganistão, mas eles estão, assim, passados com a forma com que isso está sendo realizado. Todo mundo estava esperando que o país saísse mesmo do Afeganistão, justamente porque quem paga a conta somos todos nós, todo o imposto de renda que a gente paga, bilhões e bilhões de dólares vão justamente para essa questão do Afeganistão, que durante 20 anos o americano esteve lá, e no final das contas ficou 20 anos, mas praticamente está voltando tudo que era antigamente. Exatamente. Então, é aquela história, né? Essa questão da Kamala Harris estar visitando o Vietnã e Singapura é para dar esse enfoque, né, do governo americano, mas, infelizmente, o que a gente está vendo não é mais ou menos isso. Bom, porque a sensação que eu acho que todo mundo teve é de um país sendo escorraçado, saindo escorraçado, né? Aquela cena que para o americano deve ter sido muito dura. Foi para mim, imagino, para o norte-americano ter visto isso. Henrique, mas você tinha outra notícia para contar aí acerca de Nova York, agora a gente vai direto para o coronavírus. Pois Conta pra gente qual é a boa daí. A boa notícia é que o estado de Nova York, o estado de Nova Jersey, finalmente largou um pouco a política de lado e resolveu implementar que todos os professores, tá, sejam vacinados. Ou seja, se os professores não forem vacinados até o mês que vem, eu acredito até meados de setembro, eles não poderão continuar a trabalhar. Então, isso é uma posição que a gente provavelmente vai ver também no setor privado, porque existem empresas que estão dando essa liberdade do funcionário de não tomar vacina. E o próprio Anthony Fauci, que é o médico que faz parte do grupo, né, do presidente Joe Biden, é o maior nome, no caso, da medicina aqui nos Estados Unidos, diz que se a gente continuar tomando a vacina e conseguir chegar num número que seja aceitável, essas pessoas que não tomaram a vacina tomarem, a gente vai ver pelo menos a coisa sossegar até a primavera do ano que vem. Então, assim, o setor privado agora está forçando para que as pessoas realmente tomem a vacina,
justamente para que o Covid fique estagnado, a gente não veja uma nova variante, e quem não tomar vai ter que procurar um outro emprego, o que eu acho certíssimo. Você acha que com isso vai ter aí um aumento do número de pessoas imunizadas? Eu acredito que sim. Logicamente, isso vai acarretar uma série de processos, mas o interessante é que as cortes em vários estados aqui nos Estados Unidos não estão nem aceitando processos que venham de pessoas processando estabelecimentos, obrigando essas pessoas a tomarem a vacina. Quando chega na mão do juiz, o juiz desconsidera e fala assim, eu não vou nem olhar nisso daqui. Então, assim, a gente está vendo uma forte união do setor privado com relação a esse tipo de coisa. A gente já viu o Google, o Facebook, essas mega empresas aplicarem a mesma determinação. Então, a gente vai ver as pessoas que estão relutantes com relação a não tomarem a vacina, lembrando, inclusive, que hoje o próprio FDA, que no caso é a Anvisa americana, determinou que a vacina da Pfizer é uma vacina totalmente aprovada. Então, não foi aprovada somente a caráter de emergência. Então, as pessoas podem tomar sem problema nenhum. Então, agora não existe nenhum tipo de desculpa para que as pessoas não tomem a vacina, porque foi totalmente aprovada pelo órgão da FDA, que é o Federal Drug Administration aqui nos Estados Unidos. Henrique, a variante Delta é uma preocupação aí dos gestores em saúde, já somado com essa história da não vacinação, da resistência na vacinação? Exatamente. O medo deles é justamente fazer com que as pessoas que não tomem a vacina uma nova variante acaba entrando e aí fica mais difícil de conter. A gente viu vários estados do sul do país, inclusive, a falta de leitos, e a questão é a seguinte, vamos supor que de repente eu tenho um problema de saúde, eu preciso entrar na UTI. Eu fui vacinado. Só que uma outra pessoa entra no hospital na mesma hora, precisa ser atendido na UTI, mas é uma pessoa que não foi vacinada. Então, o que acontece é o seguinte, existem agora hospitais que não estão recebendo essas pessoas que não foram vacinadas, porque não é justo com as pessoas que foram vacinadas e precisam dos leitos da UTI, e tem que ceder esse leito para alguém que resolveu não tomar vacina, mas que na última hora acabou ficando doente, e os médicos até disseram que tem uma certa... como é que eu posso dizer? Não tem aquele mesmo, que não tem aquela mesma vontade, vamos dizer assim, de atender aquele doente, pelo fato dele ter tido a oportunidade de tomar vacina, e que agora ficou doente, e que agora está tomando o lugar de uma pessoa que tomou a vacina e que precisa também do leito da UTI, entendeu? Então, assim, é uma questão que a gente está vivendo dia a dia, principalmente nos estados do sul do país. Mas, com essa questão, como eu disse, do setor privado, essas pessoas agora estão sendo obrigadas a tomar a vacina, o que é uma boa, justamente porque a gente está vendo nessa última semana um aumento substancial das pessoas que estão tomando a vacina. Então, isso é um bom sinal. Assim, essa história, né, dos médicos ficarem irritados com quem não se vacinou é mais ou menos uma sensação que eu tinha do pessoal que há 3 meses ia para aglomeração e que eu falava que tinha que marcar na testa delas. Eu aglomerei para quando ela chegasse no hospital, ela ser o último a ser atendido. Exatamente. Não é justo, né, Zezé? Não é justo isso. Não é justo. É isso, Henrique. Bom, Henrique, quero te agradecer muito pela participação aqui hoje. E eu sei que você já está vacinadésimo, né? A família toda, aliás, já está vacinada. Então, vocês estão aí tudo protegido. Graças a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. É muito possível que todos nós que já fomos vacinados tenhamos que tomar uma dose extra. É outra questão também que a gente está sendo, de uma certa forma, criticado, porque existem países que não possuem vacinas suficientes, para 2 doses, né? Para 2 doses, os países estão recebendo uma só e a gente vai para a 3ª vacina. Enfim. Aqui no Brasil também está se falando na 3ª dose. Ontem o ministro da Saúde falou que essa 3ª dose só pode ser tratada com seriedade quando todos receberem a 2ª dose.
Assim, a sensação que eu tenho em relação à vacina é que expôs muito essa iniquidade no mundo, né, Henrique? De quem é rico e de quem é pobre. É uma coisa que bateu assim na cara da gente, principalmente por causa dessa história da vacina. Mas enquanto não tiver um órgão regulador mundial mesmo, não a OMS que faz um outro papel, mas alguma coisa que controle isso, as coisas vão ser assim, e enquanto essa desigualdade for gigante, vai ser isso. Pessoas super protegidas, enquanto que outros não têm nem uma dosezinha, nem a base, assim, uma gota de vacina. Exatamente. Não, e o governo Biden foi criticado com isso, mas o próprio presidente acabou se justificando, acabou se defendendo, dizendo que os Estados Unidos têm distribuído milhares e milhares de vacinas no mundo inteiro, o que é verdade. Eu tenho acompanhado, inclusive, que aviões estão sendo... até no Brasil, vocês estão recebendo aí vacinas e vacinas e vacinas, então, assim, ele é constantemente sendo criticado, mas, de uma certa forma, até que os Estados Unidos está dando uma colher de chá para aqueles países que precisam. Com certeza deveria ser mais, né? Essa história da gente ter que tomar a terceira vacina, eu acho que, primeiro, tem que fazer todo mundo tomar as duas, não obrigar todo mundo a tomar as duas. Essa história do setor privado, para mim, vai ser o fundamental para isso. Inclusive, e eu tenho até uma história pessoal, até do irmão de um amigo, um irmão de um amigo do meu irmão. Ele, com a família, resolveu que não ia tomar a vacina. Ele falou, não vou tomar, porque eu acho que não tem que tomar, porque isso, por aquilo, enfim. Os irmãos trabalham na indústria farmacêutica, os outros irmãos trabalhavam e falaram, não, você tem que tomar esse troço, tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar. Bom, resumindo a história, ele não tomou, foi para o hospital, pegou o Covid, foi entubado, morreu. Nossa. Família assim, meu Deus do céu, por que o cara morreu? Eu falei, porque o cara não tomou a vacina. Simples, né? Então, quer dizer, falta de avisar não foi, né? Então, assim, as pessoas tendo a oportunidade... Os outros tomaram os outros da família dele? Os outros também não tomaram. O fato é que a esposa e os filhos, ninguém tomou na família. Aí depois da morte tomaram. Por enquanto eu não sei, mas o fato é que todo mundo ficou no hospital, mas não morreu. Sabe que eu acho que essa história do negacionismo, ela foi um negócio tão cruel, porque incutiu na cabeça das pessoas a dúvida sobre a vacina, a dúvida sobre a proteção. E eu, daqui a pouco, por exemplo, Zezé e Henrique, eu tenho um ouvinte aqui, Zezé, que acabou de mandar uma participação dizendo o seguinte, olha isso, acho que muitos não sabem a reação da vacina e quantas pessoas foram hospitalizadas com o uso dela. Triste isso. A população deveria ser informada e ter o direito de saber a verdade. Gente, eu não fiquei sabendo de pessoas aqui em Campinas. Eu estou usando assim um negócio que a gente acompanha de perto, de pessoas hospitalizadas por conta da vacina. Não é verdade. Então, não é verdade. E essa ouvinte, ela mandou um vídeo de uma pessoa de Nova Odessa. Quem é a ouvinte é a Debbie Colato. Deb, eu não fiquei sabendo de pessoas que foram hospitalizadas. Você tem alguns casos de reação. A própria vacina, Zezé, coloca isso. E dos efeitos colaterais. Isso está colocado. A tríplice, né? Qualquer tipo de medicamento, você tem o risco. Que é comum a qualquer tipo de medicamento, não só em relação às vacinas em combate ao coronavírus. Agora, o que a população prefere? Ela prefere se imunizar e não morrer, mesmo pegando a doença e não morrer, ou a gente registrar no Brasil como mais de 500 mil mortes. Grande parte dessas mortes é atribuída ao fato da demora do Brasil começar a imunizar a população. Gente, eu não consigo ver. Eu fui tomar vacina, para mim pouco importava qual era, sabe, Zezé? O que eu queria, mas Henrique, uma coisa era importante, vacina no braço. O importante é dizer para a Deb o seguinte, Deb, por exemplo, houve um caso grave, uma grávida, que ela tomou vacina da AstraZeneca. Imediatamente foi suspenso, a vacinação foi suspensa
com a AstraZeneca para as grávidas que passaram a tomar só Pfizer. Quer dizer, então o governo está super atento a isso. Não, e o processo da fabricação da vacina, eu estou falando isso porque o meu irmão trabalha na indústria farmacêutica há mais de 30 anos. Então, o que chama-se de clinical trials é um processo longo e assim, o estudo envolvido com esse tipo de coisa não é brincadeira. Logicamente, no caso do Covid, como é uma doença nova, vamos dizer assim, muita gente vai questionar, mas não tivemos tempo ainda, inclusive, de poder estudar tudo isso. Com certeza, mas baseado na estatística de que foi feito desde o início da criação da vacina e tudo mais, basicamente, no estudo estatístico, mostrou que a vacina, ela age de uma forma positiva. Logicamente, existem casos que as pessoas terão reações. Tem gente que não tem reação nenhuma, tem gente que tem reação mais ou menos, tem gente que tem reação mais forte. Mas o principal objetivo nisso é de, mesmo que você pegue o Covid sendo vacinado, você consiga superar e não morra. É esse o principal objetivo, de você não morrer. Então, assim, as pessoas acabam não tomando a vacina por mensagens que a gente acaba vendo no WhatsApp, de uma hora para outra, todo mundo virou cientista e as mensagens que você vê no dia a dia hoje via WhatsApp é um absurdo. A propagação de fake news via WhatsApp é um absurdo. Então, assim, eu vejo, eu inclusive até lembro de um vídeo que começou a circular no WhatsApp, onde a pessoa tomava a vacina no braço e o celular ficava colado, dizendo que tinha alguma coisa, umas coisas que não tem nada a ver, uns absurdos. Eu não sei se vocês chegaram a ver, inclusive, esses vídeos aí circulando no WhatsApp. Olha, seguinte, eu não sei se foi esse, mas vi, assim, é tudo muito, muito chocante você pensar que as pessoas, e pessoas, assim, pelas quais tem respeito, acreditam nessas coisas. Eu sei lá, os negacionistas devem dizer a mesma coisa de mim, né? É possível que ela não vê, mas a minha opção sempre foi pela ciência e continua assim. Eu também. Minha mulher é médica, então a gente segue o que a gente vê na medicina e em pesquisa. Esse negócio de acreditar em que você vê no Facebook e que você lê no Facebook, simplesmente sem comentários, né, gente? É isso, então, Henrique. Beijão pra você, muito obrigada, boa semana e bom resto do dia aí. Beijo pra vocês. Super obrigada de ter aceito o nosso convite. Eu mandei ontem à noite pra mim, Henrique. Eu quero falar disso. Muito a obrigada, hora que vocês precisarem, estou por aqui. Obrigadão. Obrigadão. Beijo pra vocês. Beijo, Henrique. Tchau, tchau. E agora, tchau. E agora a gente vai para um intervalo, coisa rápida, e a gente já volta com as participações, né, Rô? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito.
Quem utiliza Orozimbo Maia encontra alguns pontos onde reduz um pouco a velocidade, mas não chega a perder tempo não. Faz um bom caminho na passagem pela Avenida Brasil ou acessa a Senador Saraiva. Uma movimentação um pouco maior, a Senador Saraiva tem boas condições até o terminal Miguel Vicente Cury. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a vice-presidente Kamala Harris está no sudeste da Ásia esta semana, o que torna a autoridade do governo Biden de mais alto escalão a visitar o continente até agora. Seu tempo no Vietnã e Singapura deveria ser uma visita diplomática amigável para promover a mensagem da Casa Branca de que a América está de volta. No entanto, com a terrível situação no Afeganistão, as coisas, na verdade, não estão muito boas, não. Agora, Harris precisa convencer as nações do sudeste asiático de que os Estados Unidos são sinceros em seu compromisso de longo prazo com a região e podem administrar as relações com competência. E com o avanço da variante Delta do coronavírus, alguns países consideram ou já começaram, inclusive, a ministrar uma terceira dose da vacina em sua população. O debate sobre essa medida ainda divide especialistas. Sem um consenso sobre o tema, cada país tem adotado diferentes orientações sobre a dose de reforço. Alguns, como por exemplo Israel, estão ministrando as vacinas para pessoas com mais de 50 anos. Outros, como a Hungria, abriram para a população em geral. Além disso, cada país tem escolhido um período de tempo diferente para quando vai oferecer a terceira dose a seus cidadãos. As decisões variam entre 3 a 8 meses depois da segunda dose. A OMS argumenta que é preciso priorizar os países que ainda não conseguiram administrar doses à sua população, até que se chegue ao menos 10% das pessoas vacinadas em todos os países, ao invés de usar o suprimento global para reforçar a vacinação internamente. E enchentes deixaram 22 mortos no estado do Tennessee, aqui nos Estados Unidos. Equipes de resgate fizeram buscas em meio a destroços de casas e lojas também. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Em coletiva de imprensa sobre o Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prestou condolências aos que perderam vidas na tragédia e disse que o governo vai inclusive oferecer suporte para a região. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. A rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora vamos às participações, Rose. E aí, o que você tem? Eu tenho aqui, hoje os ouvintes não, aqui pelo menos comigo, não tem muita participação. Teve a da Deb, que eu já li, e o Renato Bugrino, que está me cobrando. Rose, você está devendo a informação da reabertura do antigo Extra na saída para Jaguariúna. Renato, verdade, estou te cobrando. Aí, enquanto estava no break, eu já mandei um WhatsApp para o prefeito para ver se tinha novidade. E o prefeito disse agora para mim que vai ver com planejamento. Então, até amanhã eu tenho essa resposta para você, tá bom? Então, tá aqui, estou cumprindo a promessa. Tem participações aí com você, Zezé? Tem, peraí, um minuto só. Nós temos o Luiz Fabiano dando bom dia, dizendo parabéns pela postura contra os descasos contra nós em Campinas. Ele está falando da questão dos procuradores. E o Nicolas Douglas, ele diz, Lula volta a defender a censura das mídias. Mais uma vez, o ex-presidiário fala em regular os meios de comunicação. A mídia que fala a verdade vai ser censurada. Só vai falar o que eles quiserem. Eu não vi o Lula falando isso. Também não vi, não. Você viu agora alguma notícia nesse Recentemente, sentido? Não. Eu lembro que quando o Lula era presidente, a gente mesmo houve uma intenção de se criar um conselho, lembra disso, Zezé? Sim. E aí nós criticamos muito, porque realmente era uma censura, e a gente, na época, nós criticamos muito, mas recentemente eu não vi, Zezé, eu preciso procurar. Eu preciso também, porque não vi isso nesse momento, é uma coisa do passado, mas é sempre bom a gente estar de olho, sim, e uma imprensa livre é o que faz sentido numa democracia, é o que garante uma democracia. Mas uma imprensa, né, gente, não
fake news travestida de notícia, porque isso aí é um problema. Bom, Rose, nós temos aí a questão do 7 de setembro, que continua rendendo, porque existe um temor por parte de muita gente, desde a semana passada se fala isso, né? Que o bolsonarismo e tanto os filhos como o próprio presidente da República tem nessa comemoração do dia 7 de setembro a expectativa de uma coisa muito grande e que seja um divisor de águas no país. Por isso, aí a gente já falou ontem, né, de todas as forças políticas ativadas e as forças favoráveis, inclusive aquela história de um coronel da Polícia Militar convocando aí o pessoal a participar das manifestações no dia 7, né, a favor do presidente, contra o Supremo, e há quem diga até que existe, e por causa disso nós tivemos inclusive uma operação na semana passada contra o Sérgio Reis, mas que diga que está sendo convocada aí a invasão do Congresso do Supremo Tribunal Federal. Pois essa infiltração, né, ou esse envolvimento político das polícias e a convocação, e o próprio Bolsonaro, Zezé, dizendo que ele vai pessoalmente a esses atos, e quando ele fala isso, ele está dizendo para o povo, monta, que eu vou estar lá apoiando esse tipo de ato, está endossando, né, esse ato, acabou, inclusive, gerando aí, né, uma preocupação entre os governadores. Hoje o Globo trouxe uma matéria mostrando que os especialistas alguns disseram que o Dória agiu de forma correta com aquele comandante da PM da região de Sorocaba, do Alexandre, em que esse comandante convidava, né, convocava as pessoas para o dia 7 de setembro, e ainda falava mal do Dória, né, dizendo que ele era... Dória do Supremo. Dória uma coisa assim, horrorosa. E, segundo os especialistas, esse tipo de comentário, ele é uma insubordinação. Por quê? Porque o governador e o presidente, por exemplo, o governador, ele é o chefe da polícia, né, Zezé, é o chefe da tropa. E, ao fazer esse tipo de comentário, ele está desrespeitando hierarquia, o que é algo assim impensável na questão militar. Outros especialistas disseram que tudo isso pode ter sido reforçado por conta da história do Pazuello, que não foi punido pelo Exército quando ele foi naquele ato político com o Bolsonaro. O que eu vejo? Eu não acho que seja tão recente. Eu acho que a Polícia Militar, os militares já vêm há alguns anos se posicionando politicamente. Lógico que até então o que eles tinham era um posicionamento político. Dessa vez o que está tendo é um posicionamento de ódio mesmo, né? Em que você desqualifica de forma pessoal os governadores. Os especialistas dizem que os governadores têm que tomar frente e tomar o pulso, né, do comando dessas tropas, enfrentar, porque senão isso pode ficar perigoso. Por quê? Porque esses policiais, eles vão para esses protestos armados, Zezé. Nós tivemos casos em vários estados brasileiros em que houve um abuso da autoridade policial em relação às pessoas que estavam em protesto. Eu não lembro qual estado que foi, mas foi Pernambuco, que aquela pessoa que não estava participando do protesto, ela estava passando, levou um tiro. Eu acho que foi Pernambuco, no olho, ficou cega, não estava participando. Um outro, só porque estava no carro chamando o Bolsonaro de genocida, o policial parou o motorista e o incriminou em cima da Lei Nacional de Segurança, Lei de Segurança Nacional, que inclusive foi revogada. Então, assim, é perigoso ter a tropa, né, participando de protesto ou se alistando como um ente político, no sentido não da política em si, de teoria, de discurso. Partido. Mas de tomar partido, dessa partidarização, isso é perigoso por conta da própria essência que ela é, que é uma corporação que é armada, que usa força. Então é bem diferente. Então, assim, eu acho que os governadores estão com um problemaço na mão.
o Bolsonaro está usando isso, e eu vou te dizer, viu, Zezé, a polícia está fechada com o Bolsonaro. Sim, grande parte. Entre outras coisas, tem uma série de promessas. O Bolsonaro está cooptando várias categorias com promessas, sabe? De unificar, de fazer um piso nacional para as polícias, querendo tirar as polícias da mão dos governadores. Há um processo em curso, né? Assim como nós vimos aí a questão dos caminhoneiros, sabe? Dele negociando com subsídio para diesel, enfim, ele faz isso, ele copta por meio de negociações, assim, olha, o que você queria? Ah, pode deixar que eu vou te dar. E aí ele ganha os caras por meio de projetos do tipo aquele exclusão de licitude, sabe? Então são várias coisas que ele tem feito e que os caras se sentem prestigiados pelo Bolsonaro. Mas não é bem isso, a vida não é bem isso, né? Você não pode deixar levar numa situação dessa. Zezé, olha, a Valquíria está dizendo, Zezé, saudade de quando você podia ler as minhas participações. Eu continuo assídua, amo você. Ela deve ter mandado alguma coisa aí no Facebook, dá uma olhada. Eu vou ver, vamos ver. O Claudemir... Bom, tem uma aqui, eu acho que não é o Claudemir, eu não sei quem é. Rose Zezé, bom dia. Programa nota 1000. Aí ele coloca entre aspas, imaginaram, excelentíssimo doutor Alexandre de Moraes presidente, o que seria do nosso Brasil? Eu espero que não seja. Ave Maria também. Olha, hoje, o Claudemir disse assim, hoje no Brasil é mais seguro você ser um corrupto como Gedel, Lula e Zé Disseu do que ser um cantor sertanejo de 81 anos. É o Claudemir. Na verdade, ele não é tão santo, viu? Ele não é tanto o Sérgio Reis. E que isso? Ele chamou para invadir o Supremo. Você acha mesmo normal isso? Não Claudemir, é normal. Não dá. Não. Quem falou do programa Nota 1000 foi o Fábio. Fábio de Campinas. Muito obrigada. Muito Veja aí se você acha a participação. Da Valquíria. Eu estou procurando aqui, não estou achando na página da Band Mais, eu não estou vendo o programa. Nós temos de rever isso daí, tá? Olha, a gente tem o Rafael Juliano, ele está dizendo que a gente não tem moral nenhuma, militância pura. Você entende muito, pelo jeito, de jornalismo. A Vilze, bom dia a todos, a Vilze Barros. O Cláudio Oliveira dizendo, tá indo para ouvir Jovem Pan, 3, 2, 1, fui. Vai, meu filho, vai sim, vai com Deus. Bom, Rose, aqui é isso. A gente vamos embora, né? Não vi a mensagem da Valquíria? Da Valquíria, não. Tá, Valquíria, eu achando aqui a mensagem, eu leio, tá? Amanhã. Tá certo. Beijo para você. Beijo para vocês todos. Valquíria, um beijão grande meu. Amanhã a gente se encontra às 10 aqui. Não falamos, o Aras está sendo sabatinado agora, viu, gente? É verdade. Beijo, gente. Tchau, tchau. Sem nenhuma dúvida de que ele vai ser aprovado, já que ele protege os políticos corruptos. Né? Sem dúvida. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani joga no Estádio Brinco de Ouro às 19 horas, diante do Operário. Jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Guarani e Operário. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook
e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Quem sai de Valinhos para acessar Campinas pela Von Zuben encontra boas condições, não perde tempo no Engenheiro Francisco de Paula Souza, encontra boas condições na Avenida da Saudade e também pela Rua Abolição. Bem-vindas fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99 100 6609. Júlio Nascimento. 11h32. Alô, Bandeirantes. Grande abraço pra você, sintonizado aqui na Band. Estamos iniciando mais um Nossa Área aqui nesta terça-feira. Hoje é 24 de agosto de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. Claro, conto com a sua participação pelo nosso WhatsApp, à sua disposição em 97102-1493. 97102-1493. Hoje tem Série B, tem Guarani em campo, destaque do Bugre aqui na Bandeirantes, chegando com o repórter Marcos Aloysio. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Tudo bem por aí, Marquinhos? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani concentrado e hoje jogo contra a equipe do Operário, né? O Guarani tem um retrospecto favorável diante da equipe do Paraná. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time, mas a principal novidade poderá ser a presença de Rodrigo Andrade. O jogador está com a delegação e o treinador que não terá, mais uma vez, Regis, jogador que segue em tratamento médico. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. A Ponte começa a partir de hoje à tarde a sua preparação para o duelo contra o Vasco, que só acontece no domingo às 4h da tarde, lá no Rio de Janeiro. A Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante na B-Zona. Por enquanto, a Ponte tem uma das piores campanhas jogando longe de Campinas. A expectativa também fica por conta do anúncio oficial da contratação do meia Matheus Anjos. E mais um atleta pode ser anunciado pelo Departamento de Futebol ainda essa semana. Gleg Zorzinha, análise técnica da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço para você, Gleg. Para você também, Júlio. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. O destaque vai pro jogo do Guarani hoje, né? Precisa voltar a vencer. Se realmente tem ainda, para ainda ficar com chances, né, de entrar no G4, o Guarani pega o Operário, um concorrente direto. Vai ser um grande jogo. Expectativa de grande jogo é bom resultado pro time de Campinas, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Tudo bem, Júlio? Boa tarde a todos, bom dia também. Tem um jogo isolado, ainda da 20ª rodada hoje. Isolado porque pertence da rodada anterior, né? Porque hoje nós teremos pela Série B, além desse jogo do Guarani, efetivamente, só esse.
jogo do Guarani, mais CSA e Náutico. O Náutico desesperado fora de casa, o Náutico que só perde na competição, Júlio Nascimento. Estamos no ar com nossa área, trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação técnica de Gil Kleber, produção e apresentação, comigo Júlio Nascimento, os comentários com Gleger Zorzin, Carlos Henrique, reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comando de esportes de Carlos Batista, direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Rodovitor Penteado com boas condições, motorista encontra uma movimentação um pouco maior pela Moraes Salles, mas não chega a perder tempo. Irmã Serafinas, 2 pistas e Anchieta até chegada a Uruzimbo Maia com boas condições. Não consegue fugir da correria do dia a dia? A solução é o arroz grega e a farofa 5 grãos Caldo Bom. Vai sobrar tempo até para curtir aquela preguiça. Gostou? Acesse a loja Caldo Bom. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. Agora são 11 horas e 38 minutos, vamos com informações do Guarani. Hoje tem Bugre em campo, começo aí da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o CH trouxe em destaque aí, tem um joguinho bagunçando aí, né? A 20ª rodada com a 21ª. O CSA joga com o Náutico às 9h30 para finalizar a primeira rodada do retorno. Mas o Guarani às 7 horas abre a segunda rodada do retorno contra a equipe do Operário Marcos Luiz. Sim, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Estava conversando ontem com o Dudu Guimarães e também com a Letícia Carvalho, que são da imprensa lá do Paraná, né, de Ponta Grossa, por conta do Operário, para saber até maiores informações em relação ao adversário do Guarani. Eles entendem que, pelo menos para a imprensa, né, eles entendem que o Guarani tem condições, é um time superior à equipe do Operário, até pelo retrospecto que existe envolvendo aí as duas equipes, os últimos resultados de Guarani e Operário. E o Guarani do técnico Daniel Paulista, para a partida de hoje, Júlio, vai ter o Bruno Silva, né? Jogador que cumpriu suspensão automática, o capitão do time. Para quem não teve a oportunidade ontem, Júlio, de ouvir o Bruno Silva, capitão do time, vou trazer aqui a palavra do jogador mais uma vez no microfone da Rádio Bandeirantes, até para que ele possa falar sobre este momento do Guarani, do sinal de alerta aceso no estádio Brinco de Ouro. A cobrança sempre existiu aqui dentro do vestiário, entre os jogadores. Então é claro que a gente vem de 3 resultados que a gente conseguiu a vitória. Então agora, eu acho que como a gente sempre fez, é se cobrar, é continuar trabalhando, focado para que essas vitórias comecem a voltar novamente. Bruno, na sua opinião, né, vendo de fora, o que faltou para o Guarani conquistar os 3 pontos em Salvador? Então, de fora é sempre mais fácil, né? A gente, olhando de fora, tem uma noção ali, mas quem está dentro de campo que sabe o quão difícil é, né? Mas olhando ali de fora, assistindo o jogo de casa, a gente não conseguiu pôr o nosso ritmo no primeiro tempo. Aí depois tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo, no segundo tempo Vitória começou a jogar de contra-ataque e é sempre difícil
entrar numa defesa tão fechada, né? Mas eu acho que faltou ali impor nosso ritmo mais, a parte das movimentações que a gente sempre está acostumado a fazer. Mas agora é trabalhar, o próximo jogo já está em cima, que é amanhã contra o Operário, ver o que a gente fez de errado para corrigir para o jogo de amanhã. Dos 9 pontos disputados, Bruno, o Guarani conquistou apenas 1. Já é motivo de preocupação? Na verdade, a gente tem que estar sempre com o sinal de alerta ligado, né? Porque a gente sabe que é uma competição muito disputada, muito competitiva. E não só por causa das derrotas que a gente teve, desses 9 pontos disputados, conquistamos 1. Mas a gente sempre tem que estar com o sinal de alerta ligado, sempre procurando fazer bons jogos para conseguir pontuar e conseguir manter ali na parte de cima da tabela. Bruno Silva falou sobre o adversário, o Operário, nesta terça-feira. O desafio do Guarani é sempre estar superando a cada jogo, né? A gente sabe que várias equipes tiveram trocas de treinadores, reforçaram seus elencos. A gente sabe que o segundo turno da competição é muito mais disputado, as equipes já se enfrentaram, então sabe como jogar o jogo. E a gente tem que procurar estar focado, procurar fazer o nosso trabalho. E amanhã é um jogo muito decisivo, como todos os outros foram. Mas amanhã, jogando dentro de casa, a gente sabe que tem que pôr nosso ritmo e buscar a vitória o tempo todo. Como buscar o caminho do sucesso? Bruno Silva respondeu. A gente tem que procurar reverter no próximo jogo, que é amanhã. A gente sabe que a gente não fez um bom jogo lá em Salvador. Foi um jogo muito abaixo do que a gente pode. Os desfalques, não só desse jogo, como os outros jogos, todos os desfalques sempre fez falta, porque a gente sempre sabe que a gente tem um grupo muito qualificado. A gente sabe que acho que não conseguiu ainda jogar 2 jogos seguidos com a mesma formação, então a gente sabe que é um grupo forte, mas a oscilação do time não pode acontecer como foi nesse jogo. A gente sabe que é um campeonato muito disputado, então a gente tem que ter uma constante nesse segundo turno agora. Ô Bruno, como o Gleger gosta de falar, né, nessa plataforma tática, nessa saída de 3, você tá bem? Você consegue fazer com tranquilidade o que pede o técnico Daniel Paulista? Não, eu me sinto à vontade para fazer a saída com 3, e isso é estratégia de jogo a jogo, né? Não são todos os jogos que eu entro ali constantemente, tem alguns jogos que eu entro mais ali como um terceiro zagueiro, mas sempre vai ter gente no meio de campo para fazer esse controle de bola ali, mas eu me sinto à vontade para fazer isso aí. A gente é um padrão que a gente criou aqui, que o Daniel, desde quando chegou, gosta de fazer isso, então a gente assimilou muito bem, vem a cada treino evoluindo, cada jogo, e é procurar manter isso aí para a sequência do campeonato e nesse segundo turno ter uma constante, como eu disse, para conseguir as vitórias necessárias. Bom, Júlio, definição do time somente na chegada no Estádio Brinco de Ouro, mas o Bruno Silva volta de suspensão, Rodrigo Andrade está recuperado e talvez aí a grande dúvida do técnico Daniel Paulista, trazer o Rodrigo Andrade ou dar oportunidade outra vez para o Índio ou quem sabe para o garoto Pedro Acorce, haja vista que o Regis continua de fora e o Andrigo deve permanecer como titular. E na frente, né, o Bruno Sávio outra vez centralizado com 2 jogadores de beirada, no caso o Júlio César e também o Alan Victor. Mas definição mesmo somente momentos antes da partida e como disse o próprio Bruno Silva, o sinal amarelo de alerta está aceso no Estádio Brinco de Ouro, Júlio. Tem que estar mesmo. Você citava ontem, né, sobre o Diogo Matheus, deve estar vetado mesmo, né, Marquinhos? Na lateral direita, né? Oi, Júlio, pois não. Na lateral direita, provavelmente o Guarani vai com o Pablo, né? Ah, sim, é o vício, né? É o vício. Deve ser realmente, Júlio. Então a gente aguarda a definição do técnico Daniel Paulista para a partida contra o Operário às 7 da noite, Júlio. Pois é, CH, alguns problemas aí para o técnico Daniel Paulista resolver, né? A lateral direita, muitos ouvintes, inclusive, insatisfeitos com as atuações recentes do Pablo na lateral. Mas a possível volta da dupla Bruno Silva e Rodrigo Andrade, que em determinado momento da temporada beneficiou demais a equipe do Guarani na Série B, o CH. Salvo uma surpresa de começo, né? Eu acho que de começo o Rodrigo Andrade seria muito bom. Muito bom para o meio campo do Guarani. Acho que ele vai para o jogo, mas deve ficar à disposição do treinador. É uma pena, porque o ideal seria ele jogar no meio campo para dar uma qualidade técnica na saída de bola diferenciada. Isso não deve acontecer, deve ser Bruno Silva e Índio. Palpite.
Na lateral direita, perder o Diogo não é bom. O Pablo ali não tá jogando bem, não tá marcando bem. Na última partida teve problema. Espero que ele tenha equilíbrio para poder jogar essa partida encrencada, essa partida difícil. Operário fora de casa é um time que dá trabalho. Então, mas o grande problema do Guarani, ele tá concentrado no meio, né? A notícia boa é a volta do Bruno Silva, mas não resolve todos os problemas, porque ter do lado dele o Índio, o meio campo ainda não flui. O Andrigo sofre muito com isso. Eu só espero que ele não comece com o Lucão. Só isso que eu espero. Então, se ele não começar com o Lucão, eu tô duvidando que ele comece o Alan Vitor do lado direito. Tô duvidando. Ele deveria fazer isso. Alan Vitor, Sávio e Júlio César. É isso que eu faria. Mas eu acho que ele começa o jogo com o Maxwell. Eu acho. Acho. Palpite. Ou joga Lucão ou joga Maxwell. O Alan Vitor foi lá para trás na fila do Daniel Paulista. Infelizmente. Eu também não sei por que ele está fazendo isso. Ele já fez isso com o Renanzinho e está fazendo isso com o Alan Vitor. Não sei se esses caras que ele está preferindo, se os caras são leão de treino. Isso acontece muito, né? Ou se foi ele que pediu a contratação desses novos aí. De qualquer maneira, ele tem que ganhar o jogo. Porque na partida contra o Vitória ele fez algumas escolhas equivocadas. E eu espero que neste jogo ele tenha mais cabeça fria, juízo, para não continuar cometendo alguns erros de escolha que ele tem feito. O time nas mãos dele, pois não. Só para a gente entrar nesse contexto aí, eu sei que você gosta das informações que o Passarinho nos passa. Então me diz aqui o Passarinho, ó. Matheus Ludic na lateral direita, não vai o Pablo, essa é a informação de momento. Lucão vai para o jogo, aí do lado o Júlio César e do outro Bruno Sávio. Tá bom. Tomara que dê certo. O Ludic eu não posso falar a respeito. O Pablo de lateral direito não está funcionando. E eu lamento muito falar isso, porque eu admiro o Pablo. É um cara que eu torço por ele, porque ele é um bom profissional, mas ele está em uma fase. Não adianta sustentar. O menino eu não posso falar sobre ele, porque eu não o vejo jogando faz muito tempo. Então eu não vou dizer se acerta ou erra. Na hora do jogo a gente vai ver. O meu campo é com o Índio mesmo. Eu não começaria o jogo com o Lucão. De qualquer maneira, é melhor começar com o Lucão do que com o Maxwell do lado direito, no lugar do supostamente Alan Vitor, que seria a minha opção. De qualquer maneira, o Guarani está pressionado e precisa vencer esse jogo de qualquer maneira contra o Operário. O último jogo aqui, viu, Marquinhos, do Matheus Ludic, foi no dia 26 de abril. Então, dá para arredondar aí 4 meses, né? 4 meses sem jogar. Ele jogou 46 minutos contra o Santo André. O Guarani venceu esse jogo por 1-0 no Brinco, pelo Campeonato Paulista. Foi a última partida do Matheus Ludic há 4 meses. Pode ser a novidade na escalação, na vaga do Diogo Matheus. Bom, Gleger, quero te ouvir também sobre as possibilidades do Guarani. Lucão mantido, Matheus Ludic, possibilidade na direita, a volta do Rodrigo Andrade. O Guarani tem um jogo hoje importante contra o Operário, viu, Gleger? Exatamente, Júlio. E eu não concordo, né? Não concordo. Aliás, eu não estou concordando com a escalação do Lucão desde quando o Davó foi negociado, né? Porque o Guarani mudou o jeito de jogar com o Lucão do Break. E mudou e as coisas não acontecem positivamente. Né? Você vai ficar insistindo com uma coisa que não está dando certo? Será que ele não está visualizando? Será que ele não está treinando e vendo? Porque tem coisas que às vezes dá certo no treinamento, né? Aí você coloca o Lucão do Break lá no treino, faz 3, 4 gols, opa, achei o homem. Mas ele tem que dar resultado no jogo. E quantos jogos, quantas oportunidades o Lucão já teve em jogos? Foram muitas, né? Foram muitas. E inclusive na última partida que o Lucão atuou, né? Agora me fugiu o adversário, que ele perdeu 2 gols. Foram 2 gols incríveis, né? Não dá pra perder gols como perdeu o Lucão. Não dá pra você ficar mantendo uma peça, mantendo um atleta, sendo que as coisas não estão acontecendo. Ah, Gleg, mas lá em Salvador o Lucão não jogou e o time também não ganhou. Mas o problema não é resultado, o problema é jogar, é o jeito que tá jogando, é a produção do time.
É isso que eu tô querendo dizer. Porque se você tá jogando bem, você tá mais próximo da vitória. E o Lucão, infelizmente, não tá dando resultado. Então eu não concordo com a escalação do Lucão. E para falar do Ludic, tudo bem, tá sem jogar há algum tempo. Mas eu prefiro muito mais você arriscar com um menino da base, eu tenho dito isso há muito tempo, né? Do que ficar insistindo com peças que não estão dando resultado. Então coloca o Ludic. Aí ele acerta. Porque o Pablo já teve oportunidade de lateral, não jogou bem. Aí ele coloca o Pablo para jogar na frente, na segunda linha, não jogou bem. O Pablo muito, muito longe daquele Pablo que nós vimos lá na era professor Carpini, né? Que fazia aquela dobra com o Cristóvão, se eu não me engano, que deu muito certo. Mas hoje não tá bem, pô. Então dá oportunidade ao menino. Acho que aí ele acerta. E o meio de campo, tomara que o Rodrigo Andrade volte, né? Porque ficar insistindo com essas peças que não dão resultado. Porque às vezes é característica do treinador, né? E aparentemente parece que é característica do Daniel Paulista. Ele ficar insistindo. Até que uma hora o cara vai fazer um gol, vai jogar bem, o time vai ganhar. Mas o problema é que o Guarani já tá aí, ó, perdendo de vista o G4. Precisa vencer, precisa encostar, precisa entrar no G4, precisa se manter no G4, se realmente tá querendo subir. Porque ficar oscilando, né, e ficar insistindo com essas peças que não dão resultado. Pô, na última partida ele escalou o Tony, cara. Eu não fiz o jogo, eu estava fazendo o jogo da TV aqui, na Série C. Mas é impressionante, né? Pô, jogar o que o Tony jogou a última partida, ele novamente insiste com o jogador, cara. E aí o que tem que fazer? Tem que tirar no intervalo. Pô, por que já não arma, não vai de começo com outras opções? Já sabe o resultado que vai dar. Então nós já sabemos o resultado que vai dar o Lucão. Ó, pode ser que o Lucão calhe a minha boca, vá lá, faça 2, 3 gols, o Guarani goleie o Operário como fez no primeiro turno. Mas não dá, viu, Júlio? O caminho, eu acho que tá bem árduo aí pro Lucão, porque as coisas não acontecem. Não acontece. Desloca o Bruno Sávio, coloca... E outro detalhe, né? O CH falou aí agora do Alan Vitor, é verdade. O menino tem entrou, fez gol e de repente sumiu. Não tem mais oportunidade, não entra jogando de jeito nenhum. Aí joga um jogo, não vai bem, aí os caras já tiram, não tá bem. Pô, um jogo. Vai avaliar o atleta por um jogo. Dá uma sequência pro cara. O cara tem ajudado aí, entrou, fez gol lá contra o Avaí no último minuto, deu a vitória ao Guarani, um baita de um jogo, o moleque entrou numa fria danada, foi lá e resolveu o problema. Dá uma sequência pro cara, pô. Dá uma sequência. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que a sequência do Alan Vitor vai ser muito melhor do que a escalação do Lucão. Pois é, passando aqui também para os nossos ouvintes, o que eles estão abordando sobre esse jogo do Guarani, a possibilidade de mudanças na escalação. Só lembrando, né? O Guarani tem 30 pontos, o Operário tem 32, a diferença para o G4 é de 3 do Guarani. É um confronto direto. É um jogo muito importante para continuar nessa parte de cima do campeonato, já que nos últimos 9 pontos, o Bruno Silva falou sobre isso, o Guarani conquistou um só. É um jogo de 6 pontos, Júlio? Como é que é, Marquinhos, o negócio aí? É um jogo de 6 pontos? Não, mas é importante vencer porque os 3 pontos já vão ser suficientes para colar no G4. Como diz a minha avó, né? Ou como diz a minha mãe, Dona Flora, tô só te enxuriçando, Júlio. Você tem crédito, Marquinhos. Esse é o jogo de 1 ponto. Esse é o jogo de 1 ponto. Lá vem as teorias. É, porque o Guarani vencendo, ele vai a 33 e o Operário tem 32. O jogo de 6 pontos é quando o time tem 3 pontos à frente do seu adversário e ele vence, ele abre 6. Aí é um jogo 6 pontos. Eu gostei do sinal amarelo ligado. Pra quem não é daltônico, né? Aquele sinal de atenção, né? Do meio. O Luiz. Bom dia, Júlio e companhia. Sugestão pra Lucão e Tony jogarem nas laterais. Como que é isso? O Tony e o Lucão jogarem como gandulas aqui. O Luiz deu no meio. De gandula. Deu uma sarrafada. Nossa. Imagina o Luiz marcando no futebol quanto que ele deve chegar junto. Se perder hoje, tem chance do Daniel Paulista ser mandado embora porque o loser está no mercado. Eduardo Lacerda Oliveira. Não, Eduardo, a gente já respondeu isso ontem na Bandeirantes. O Adilson Souza, Júlio, o Daniel vai errar de novo. Ele tem que entrar com o Alan Victor como centroavante. O Adilson Souza faz a sugestão dele tática aqui também no nosso WhatsApp.
E hoje vamos mais uma vez com o Lucão. Aí vocês vêm aqui defender esse técnico. Sinceramente, não consigo entender o critério de vocês, pois são tantos erros e tudo culpa desse cara, o Edson. Bom, não vi ninguém defendendo o Daniel Paulista, não. O Marquinhos, se o Guarani perder, o Daniel cai. Robson Oliveira pergunta, Marquinhos. Já... Robson, não cai, Robson. Você se prepara para responder isso por um tempo, viu, Marquinhos? Ah, com certeza. Pelo menos até voltar a ter uma sequência de 2, 3 vitórias. Vai ser a pauta de resposta todos os dias. Se o Guarani vencer 2 seguidas, embalar de novo, aí fica tudo tranquilo. Mais uma vez, Lucão no ataque, sofrimento à vista. CH, Maxwell não, qualquer um, menos ele. Manda aqui o Marcelo que não gosta da sugestão do Maxwell no ataque do Guarani. Bom dia, sou o Guarani. Se tivéssemos goleiro reserva da Ponte, o Igor Vinhas, nossa situação seria melhor. Os nossos goleiros são mãos de alface. Carlos Cavalcante faz aqui a participação dele também. Pois não, Glega, pode falando falar. De goleiro, ontem eu tava ouvindo o programa, né? Eu tava ouvindo o programa ontem e realmente eu também tomei um gol. Aliás, eu tomei um, não foram só um, não. Tomei alguns gols olímpicos. E eu concordo com o ouvinte, os goleiros do Guarani estão muita irregularidade, né? Faz um jogo bom, de repente um jogo mau. O Rafael Martins, para mim, na minha opinião, participou efetivamente da derrota do Guarani. Poxa vida, mas foi um belo de um escanteio cobrado. Não pode tomar gol olímpico, não pode. Um goleiro não pode tomar gol olímpico. Eu tomei diversos gols olímpicos, toda vez que eu tomava gol, eu assumia meu erro. Não pode. Goleiro que toma gol olímpico, ele tá mal posicionado, ou ele adivinhou o que ia acontecer, quis adivinhar, né? Quis adivinhar e foi pego de surpresa. Não pode. Não pode. Goleiro não toma gol olímpico. E eu gostaria, viu, Marquinhos, eu sei que não cabe a você isso, mas o Austrália precisava vir para dar declarações, falar um pouco do trabalho. Seria uma ótima pauta, uma entrevista Você não acha? Com a Austrália. Porque os já goleiros estão oscilando demais, cara. Assim, mesmo no ar, na Rádio Bandeirantes, a gente já solicitou, mas aí cabe... na verdade, é assim, né? Como funciona no Estádio Brinco de Ouro. A assessoria, ela acata aquilo que é determinado pelo Departamento de Futebol. Quem comanda hoje o Departamento de Futebol é o Michel Alves. Então, o Michel Alves determina quem vai para a coletiva ou não e a assessoria acata. É assim que funciona. Assim, Marquinhos, como jornalista, adoraria ouvir o Austrália. Sim. Mas como assessor do Guarani, eu não colocaria ele para falar. Pois é, que tem seria esse lado todo, né? Seria uma exposição muito grande, né? Porque quando você coloca o técnico de goleiros para falar, você está induzindo as pessoas a pensarem que, tá difícil de goleiro mesmo, né? E os times têm aquela coisa de proteger o jogador e tudo mais. E o Michel Alves foi goleiro, né? Foi. Então, e você sabe um detalhe importante, né, Júlio? Que às vezes, porque, olha, oscilar, né? Um jogo bem, outro não tão legal, tal. Isso daí vai acontecer, né? Falhas, como foi essa do último jogo, isso acontece. Mas, poxa vida, o Guarani está num momento, né? Um momento bom dentro da competição, né? Pô, vencendo hoje, ele encosta lá, você vê o Avaí, que é o primeiro do G4, né? Tá com 33. O Guarani vencendo hoje, ele vai a 33, ou seja, tá ali, né? E aí, mas não dá para você ficar oscilando nesse momento. Então, não sei se é psicológico, não sei se é emocional, não sei se é técnico. Mas realmente os goleiros têm falhado. Pô, aquele gol que o Gabriel Mesquita tomou lá contra o Goiás, o segundo gol, não pode tomar um gol daquele. Uma bola que veio da linha de fundo praticamente, uma bola defensável para segurar, aí ele tenta dar um tapa totalmente desnecessário, totalmente fora da técnica que tem que ser usada, né? O Rafael Martins vai para um jogo, aí toma um gol olímpico. Mas peraí, o que está acontecendo? O goleiro precisa ser o ponto de equilíbrio do time, pô. Precisa ser o ponto de equilíbrio. E infelizmente agora, respeito os profissionais, respeito o Gabriel Mesquita, respeito o Rafael Martins, respeito o Austrália também, mas precisa detectar onde está o problema aí, porque não pode ficar oscilando. Não dá para ficar oscilando. Ainda mais num time que hoje está brigando por G4, pô. Ah, mas tem alguns problemas de escalação. Ok, legal, mas o goleiro não pode. Não dá para ficar oscilando nesse momento. Porque oscilações vão acontecer, erros vão acontecer. Mas tá demais, viu? Tá em demasiado, Ju.
O Rogério, ouvinte fiel na rádio desde a pança da minha mãe, ele escreve aqui, tá dizendo que o Guarani jogou abaixo da expectativa, mas ele nunca viu um time praticar 40 minutos diante do jogo como o Vitória fez. O nosso ouvinte, o Guilherme, sempre participa com a gente, torcida do Guarani muito emocionada, ganha 2 jogos e acaba com as cornetas. O time está a 3 pontos do G4, na Série B mais disputada de todos os tempos. Quando o Louser estava aqui, os mesmos torcedores pediam a sua saída. Temos que apoiar o Daniel Paulista. Júlio, faça o favor de pedir ao Gleger para parar de dar aula sobre goleiros. Depois do gol olímpico que ele levou do Roger, tem que baixar a bola. Renato Bogreno. Pô, Renato. Pô, não, cara, o Gleger é o nosso especialista aqui. Renato, né? Calma, Gleger, deixa eu responder pra você. Não, um grande abraço ao Renato, respeito a opinião dele, mas meu pai sempre disse pra mim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O Gleger, pergunta pra você aqui, ó. Não tem que ter um cara no segundo pau? O Rafael mandou sair todo mundo. Não tem que ter. Erro do goleiro, erro de posicionamento, ele tentou adivinhar e acabou tomando o gol. Isso aí vai acontecer, pô. Acontecer. Não tem mais isso? Antigamente tinha, né? Tinha, mas é totalmente desnecessário, né, Júlio? Aí é o posicionamento. Você perde um jogador. Exatamente, você perde um jogador dentro da área, você pode perder um jogador do rebote, você pode perder um jogador que fique lá na frente segurando um dos zagueiros, né? Um do time adversário. Então é totalmente desnecessário. Isso aí foi realmente um erro de posicionamento do Rafael que não pode acontecer. E, gente, pra fechar aqui, tem uma participação bem legal, o ouvinte. Final do telefone 1496. Inclusive o Guarani comemorou isso na rede social. Não sei se você viu, Marquinhos, que com o empate do Atlético Mineiro ontem, com o Fluminense, você viu, né? Que alfinetada, hein? O Atlético Mineiro tava ameaçando o Guarani na quantidade de vitórias seguidas. Sim. No Campeonato Brasileiro da Série A, mas com o empate ontem o Atlético quebrou essa sequência. Só tá me fugindo agora se são 11, o ouvinte cita 11 vitórias. Acho que são 11. Eu sempre fico na dúvida de 11 ou 13, mas acho que são 11 mesmo. São 11. São 11, né? Então, o Atlético aí não... Por enquanto, não é mais uma ameaça para o Guarani. E é claro que o Guarani tem que valorizar esse fato histórico mesmo, toda vez que tem oportunidade. Valeu, Marquinhos! Até já! E também na tela da Band, Júlio. Agora são 12h02. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, começando então pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, um empate entre Fluminense e Atlético Mineiro, encerrando a 17ª rodada da Série A. O Atlético Mineiro é o líder com 38, Palmeiras tem 32, Fortaleza 32 e o Bragantino fechando o G4 com 31. Flamengo 28 e Corinthians com 24 são os times que estariam indo também para a Libertadores da América. No rebaixamento, Grêmio, Sport, América Mineiro e a Chapecoense numa situação muito delicada. Não venceu a Chape ainda no campeonato, está na última colocação. O Sport, inclusive, anunciou a saída de Humberto Louser, né? Os ouvintes têm citado aqui o nome do Humberto Louser, um comum acordo entre as partes, e agora o Sport já busca um novo comandante. Rogério Ceni e Hélio dos Anjos são os primeiros nomes citados. Tem Série B do Campeonato Brasileiro, encerramento da 20ª rodada, CSA e Náutico jogam às 9h30, mas antes, às 7 horas, Guarani e Operário no Brinco de Ouro. Curitiba 39, CRB 36, Goiás e Avaí 35 e 33 pontos, fecham o G4. Guarani é o 9º com 30, está a 3 do G4, a Ponte é a 15ª com 22, está a 3 com vantagem em cima da zona de rebaixamento. Tem o Vila, o Vitória, Confiança e o Brasil de Pelotas. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1400
1111. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani joga no Estádio Brinco de Ouro às 19 horas, diante do Operário. Jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Guarani e Operário. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantes-campinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção, quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte, você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato esmaltado nórdico, Snow polido retificado, 60 por 60 da Incepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais, torneira de mesa bica alta basic da Celite, por apenas R$ 209,90. Fique ligado! As ofertas são válidas até o dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma das nossas lojas em Campinas e região e aproveite. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telenorte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! É hora da ponte na Band. Informações da ponte aqui no Nossa Área, chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Mais uma vez, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. Semana cheia de trabalho, mais uma, né, para o técnico Gilson Kleina até a próxima partida. A Ponte só volta a jogar domingo às 4 horas da tarde contra o Vasco em São Januário. A Ponte vai em busca da sua primeira vitória como visitante. Tem um dos piores desempenhos jogando fora de casa em relação aos clubes que disputam a Série B, ainda não venceu nenhuma partida e precisa desses 3 pontos fora para ajudar na matemática, para chegar o mais rápido possível àquela pontuação mágica, 44, 45 pontos, para se livrar de qualquer risco de rebaixamento. E eu estava dando uma passada de olhos nas semanas que o técnico Gilson Kleina teve, semana cheia, em relação a desempenho, né? A primeira semana cheia, assim, praticamente uma semana, não contei 4, 5 dias de intervalo entre uma partida e outra, mas a primeira semana cheia do Gilson foi depois do empate sem gols com o Avaí, no dia 6 de julho, depois a Ponte só voltou a jogar no dia 12 contra o Náutico, empate em 1-1. Segunda semana cheia do Gilson foi depois da vitória do Goiás, a Ponte venceu por 2-1 no dia 23 de julho e depois no dia 1º de agosto empatou com o CRB fora de casa em 1-1. E a terceira semana cheia foi logo após esse empate contra o CRB no dia 1º de agosto. A Ponte voltou a jogar no dia 8 contra o Botafogo, perdeu pelo placar de 2-0. Então, quarta aí semana cheia que o técnico Gilson Kleina tem para arrumar algumas situações da Ponte Preta e também para aguardar a relação de atletas que estão se recuperando de problemas, como por exemplo o Camilo, que ficou fora da última partida por conta de dores no joelho, o Thales, que está finalizando a sua fase de transição. Thales também, muita gente tem me perguntado quando volta. É muito difícil a gente falar sobre a situação dos jogadores, porque a gente não acompanha os treinamentos, mas a informação que a gente tem é que o Thales já estava em transição, mas ainda não voltou a ser relacionado, como por exemplo o Lucas Cândido, que apareceu na última partida e até entrou
no decorrer do jogo. E também sobre Ryan e o Fábio Sanches, que ainda estão no departamento médico por conta de problemas musculares. O Gilson também aguarda a regularização de 2 atletas que já foram contratados, tanto o lateral esquerdo Marcelo Hermes, quanto o volante, o Iago Henrique, também, se forem regularizados, podem ficar à disposição. E é claro que o departamento de futebol da Ponte ainda segue no mercado. Matheus Anjos deve ser oficializado a qualquer momento, meia que está no Atlético Paranaense. Acredito que a demora para anunciar o Matheus Anjos é que ele tem contrato com o Atlético até o fim de 2021. E o contrato de empréstimo com a Ponte seria até o final da Série B, ou seja, acredito que estão aí negociando para ver se o Matheus Anjos vai ficar mais um período no Atlético Paranaense, renovando o seu contrato para depois passar o atleta para a Ponte Preta, ou se o Atlético vai abrir mão dessa situação, emprestar o Matheus Anjos para a Ponte Preta e depois o atleta fica livre no mercado. E não está descartada a possibilidade também de mais uma contratação de um meio atacante para reforçar esse time da Ponte Preta para a sequência da Série B. Pelo menos foi isso que o Alarcón disse na sua última entrevista coletiva, que não estava fechado o ciclo de contratações e novos jogadores seriam apresentados nos próximos dias. Hermes foi oficializado, Iago Henrique oficializado, Matheus Anjos em breve também deve ser oficializado e mais um meio atacante deve reforçar o time do técnico Gilson Kleina. Em relação a outras questões, como por exemplo a saída de algum atleta, né? Muita gente tem perguntado, vão chegar 2 meias, Camilo, Thales, tem a possibilidade de alguém sair? A informação que eu tenho é que não, que a Ponte não conta mais com nenhuma dispensa, como aconteceu lá no início da Série B, mas é que também não está descartada, né, a possibilidade de chegar a alguma proposta para atletas que estão se destacando, como por exemplo o Moisés, Atlético Mineiro, Inter, Futebol da Turquia e até mesmo o Ivan Quaresma. Mas a diretoria trabalha neste momento com a chegada de novos jogadores, né, esses 3 que citei mais um, mas não tem aí nos planos a saída de mais nenhum atleta e quer fechar o grupo o mais rápido possível para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte pode trocar até 8 atletas da lista principal até o dia 30 de setembro, então ainda tem um tempo legal aí para contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio. Bom, vamos falar primeiro sobre o Matheus Anjos. Quero ouvir Glega Zorzin sobre isso. Seria um bom reforço para a sequência da Ponte, Glega? Olha, Júlio, tecnicamente falando, ele é bom jogador. O problema é que tem que ver se ele vai estar focado, né? É um jogador que por onde passou aí demonstra que... Sabe aquele jogador que não tem aquele algo mais, sabe? Bate o olho. E aqui na Ponte Preta, a característica do jogador tem que ser aquele jogador sangue no olho, né? Aquele jogador que realmente joga, que quer, que luta, né? Que corre. E o Matheus Anjos é um jogador mais estilo ganso, assim, né? Como gosta de dizer um amigo meu, é um ganso sem grife. Mas se ele vier focado, se ele vier realmente querendo voltar ao mercado, vai ajudar. Tecnicamente é bom jogador. Né? Agora, basta ver se ele vai estar focado, se ele está querendo. Né? Tá aí uma oportunidade de jogar num baita de um clube, numa divisão que é disputadíssima, uma divisão que é difícil demais. Tomara que ele venha focado. Se ele vier focado, ele vai ajudar. E você, SH, Matheus Anjos, é um bom nome para a pauta da Macaca? Precisa ver o aspecto físico dele, né? Tá desde abril, maio sem jogar e ele machuca muito. Ele é bom jogador, ele acrescenta tecnicamente, mas nesse momento eu não posso falar sobre a parte clínica e nem física. Agora, tecnicamente, ajuda. Aliás, contratar jogador fora de forma, parado e machucado é especialidade do Alarcón, né? Mas tecnicamente é bom jogador sim, eu contrataria. Pois é, né? Agora a grande expectativa envolve esse último reforço, né, Lupe? Um jogador de ataque talvez seja a principal prioridade neste momento na Ponte, né? Na verdade, um jogador que pode também atuar pelo meio campo, né? Meio atacante, o que hoje é muito dito aí no mundo da bola, né? É um jogador que pode fazer a função ali como um jogador aberto pelos lados do campo, mas também uma função no meio campo. Pelo menos foi essas características que eu recebi desse último reforço. E que não é um reforço tão conhecido, né? Esse jogador que estava na mira, não tem um nome, mas foi me passado algumas informações. É um atleta que joga no futebol de fora,
mas que não tem aí um nome no futebol brasileiro. Seria um jogador aí, uma aposta, vamos colocar assim, acho que fica mais fácil para a gente entender. Que seria um jogador que chega para ser mais uma peça no elenco, mas não com a possibilidade de até chegar e assumir a camisa titular, como, por exemplo, foi dito quando o Hermes foi contratado e até mesmo o Iago Henrique. Pois é, né? Inclusive são jogadores que ainda não estrearam com a camisa na ponte, o Marcelo, Hermes, o Iago. O Locatelli ainda vem sendo muito criticado, mas o Rafael Santos, aos poucos vai ganhando um pouquinho de espaço aí, né? Ao invés das improvisações, o Rafael Santos tem tido uma sequência com o Gilson Kleina. Tem melhorado a lateral da ponte para você, CH? Como é que você tem analisado as atuações recentes do Rafael Santos agora com a chegada do Marcelo Hermes? Nada excepcional, mas tá jogando mais que o Kevin, né? Ele arrisca menos, mas compromete menos também. E eu acho que tá ok. Não tá bom pra caramba, não. Tá ok, não tá comprometendo, tá fazendo jogos regulares. Está acima do Kevin. Não há nenhuma dúvida, e os dois aí devem, o Albuquerque na direita e ele na esquerda. Se eu sou o Gilson Kleina, eu manteria os dois. É isso aí, passando aqui também pros nossos ouvintes. Aliás, um abraço aqui pro Lucas da Campsui, corintianaço, né? Tá feliz da vida com as contratações do Corinthians. O Lucas é um baita de um corintiano doente, né? Um abraço pra ele também, o pessoal todo da Campsui lá. Um abração pra vocês aí, estão sempre ligados, viu, Júlio? É isso aí, ó. Mais ouvintes aqui participando. Pergunta pro Lupe se os times que sondaram Moisés chegaram a realizar propostas ou se foi aquela coisa de monitoramento. Ele tá perguntando, inclusive, se teve mais times interessados. É o Wanderson Santiago, de Jaguaruna, Santa Catarina, hein? Sensacional. Terra de Moisés, hein? Santa Catarina, Morro da Fumaça, Tubarão. Inclusive, mandar um abraço pro Max Chu, que é o empresário do Moisés, que tá sempre na Bandeirantes. Hoje ele ainda não me mandou mensagem, mas ontem foram várias. E no jogo também são milhares. Então, mandar um abraço aqui para ele. Em propostas oficiais só do futebol da Turquia. O clube turco, agora me foge o nome, eu não tenho aqui anotado. O clube da Turquia fez uma proposta oficial, onde recebeu o papel. Santos, Internacional e Atlético Mineiro, sondagem. Porque o Thiago Galhardo saiu do Inter, né? Então é a preocupação do nosso ouvinte aqui, ó. O Inter tá perdendo jogadores de ataque, de repente é uma preocupação aí, mas por enquanto nada oficial envolvendo o Moisés. Tem feito um baita campeonato. O Marcos Carvalho, boa tarde, amigos. Pergunta pro Gleger se o Ivan não está falhando por ansiedade de querer resolver logo a jogada e acaba falhando. Pode ver que ele falha em todas... que ele falha em bolas de fora da área. O Marcos Carvalho tá mandando aqui a mensagem. Às vezes, pode ser também. Às vezes quer resolver tudo sozinho, né? E o Ivan é uma referência dentro desse elenco, capitão do time. Pra mim, o cara mais equilibrado, tecnicamente falando, desse time da Ponte, desse elenco. Aliás, o Ivan fez um partidaço na última partida, né? Domingo eu acompanhei aí, salvou o time da Ponte. A Ponte venceu de 3, não interessa. O cara pegou bolas indefensáveis. Parabéns ao Ivan, que fez um ótimo trabalho. Foi muito criticado na partida lá contra o Coxa. E na partida seguinte já acalmou tudo novamente. Isso que é o bom profissional, que usa as críticas para crescer ainda mais. Parabéns, Ivan, e parabéns ao Betão também, que é o treinador de goleiro, que trabalha muito essa parte emocional dos goleiros da Ponte. Boa tarde, manda aqui o nosso ouvinte, o Alex. Boa tarde para você também. O Marcelo Pimentel, Julião, boa tarde. Será que o Kleina com esse elenco vai jogar com o 8 Locatelli? Thiagão é melhor que o Sérgio Ramos, se cuida Paris Saint-Germain. Marcelo Pimentel. O CH, o Locatelli ainda não tá luzindo nesse time da Ponte, né? Tá faltando um crescimento técnico aí do Locatelli. Ainda não mostrou a que veio, né? Olha, você tá sendo muito simpático, viu? Muito obrigado. Muito simpático. Locatelli quer dizer que ele não está luzindo. Ainda não foi o Locatelli que chegou a ter lampejos na Chapecoense, né? Faz tempo, hein? Faz tempo que ele tá tendo umas 250 oportunidades. Tá jogando nada. Ele atrapalha esse meio campo da Ponte. É que as últimas vitórias encobrem, né? A lentidão dele, a falta de leitura de jogo como um ocupante daquela posição. Mas, como diz um amigo meu, né, é o que temos para hoje. Então continua o Locatelli para lá, né? E a torcida da Ponte que puxa o terço e continue rezando.
É isso aí. Mais participações aqui do nosso WhatsApp. O Júlio Batata aqui de Rio Preto. Esses jogadores que a Ponte está em negociação são furadas. Manda um abraço pro Lupe, sempre do filho Antônio Henrique. Abraço de Antônio para Antônio. Olha, eu gosto do... Assim, a Ponte, né, Lupe, até é uma pauta boa pra gente. A Ponte tem contratado jogadores com histórico de lesão, né? Ou não histórico de lesão. Vou utilizar outro termo, não é esse o termo que eu queria. Mas jogadores que estão há um tempo sem atuar. Às vezes por problemas físicos, lesão, às vezes por questão de espaço no time. O Lucas Cândido passou por isso. O Matheus Anjos está há muito tempo sem jogar. O Iago Henrique perdeu espaço no Juventude também por questões médicas. A grande desconfiança do torcedor, né, Lupe, envolve esse histórico nessas contratações, né? E cada atleta que foi contratado, cada um teve um problema para não ter aí uma sequência de jogos. Por exemplo, o Marcelo Hermes, por que a última partida dele foi em maio? Porque o campeonato português terminou ali em maio e ele não teve mais nenhum tipo de agenda em relação ao seu time, ao Marítimo. Então, por isso, ele acabou o contrato, teve o contrato rescindido, veio para o Brasil, não se colocou no mercado, a Ponte viu uma oportunidade, contratou o atleta. O Iago, sim. O Iago, como disse o Bruno Mucchi, setorista lá do Juventude em Caxias, ele teve 2 lesões musculares em 2021. Uma lesão no pubis e depois, quando ele voltou, teve uma lesão muscular um pouco grave. Não me lembro se o Bruno acabou citando. Mas ele já estava recuperado e acabou perdendo espaço com as contratações que foram feitas pelo Juventude para o setor de meio campo. Já o Matheus Anjos, ele chega com poucos jogos também, porque o Atlético dá oportunidade para esses jogadores mais jovens, né, no Campeonato Paranaense, jogam com o time sub-23 e o Matheus Anjos fez alguns jogos naquele time. Não foi utilizado no profissional, estava encostado e estava treinando com um grupo de atletas do Atlético Paranaense. Surgiu a possibilidade da Ponte e a Ponte entendeu que pode ser o jogador. Então, cada atleta teve assim, não é por conta da lesão apenas. A lesão foi do Yuri, do Iago. O Iago estava machucado. O Marcelo Hermes terminou o Campeonato Português. O Matheus Anjos sem chances no time principal do Atlético. Mas é uma questão assim que eu acredito que muitos clubes também têm encontrado dificuldade, né? Tenho acompanhado a movimentação de mercado da Série B. O Londrina acabou de contratar um atleta que estava no futebol da Ásia. Passou pouco, estava sem atuar também há muito tempo. O próprio Operário resolveu arriscar no Rafael Longini, que hoje enfrenta o Guarani, que também estava há muito tempo sem atuar. Eu estou vendo, pelo menos o que eu estou acompanhando, os times da Série B encontrando muitas dificuldades para encontrar atletas que chegam prontos. A maioria são atletas que estão sem espaço em clubes da Série A ou que teve pouco número de jogos na temporada. Pois é, né? Quando a gente fala em mercado alternativo, a gente cita essa questão também. Você vai buscar um jogador na Série A, não tem como você tirar um jogador da primeira divisão se ele estiver jogando ou estiver com uma certa frequência nos jogos, né? Geralmente os times liberam aqueles que estão sem espaço. Não tem como fugir muito disso, não. Pelo menos no mercado Série A, né? Quando você busca um jogador na Série A. Na Série B aí é uma outra situação, mas aí precisa ver se o jogador não atingiu o limite de jogos, que são 7 jogos. Então, acaba sendo meio que uma tendência mesmo. O Tandy Negrão está dizendo que a Ponte tem que renovar. A Ponte tem que renovar, dar uns 30 ou 50 mil a mais de aumento, para depois pagar uma grana a mais em questão de venda. Tandy Negrão. Acho que tá falando do Moisés, né? Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Eu volto no Bandeirantes Esportivo hoje à tarde com mais informações da Macaca, Júlio. Maravilha, meu amigo. Agora são 12 horas e 24 minutos. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, tem Guarani em campo hoje. Aliás, o Bugre que teve 12 vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Corrigindo a informação, dissemos 11, são 12 vitórias consecutivas. Enfrenta o Operário hoje com o Rafael Martins no gol.
Pablo ou Matheus Ludwig na direita, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break. Já o Operário do técnico Matheus Costa vai a campo com Simão no gol, Alex Silva, Rodolfo Filemon, Renier e Fabiano, Fábio Alemão, Leandro Vilela e Marcelo, Felipe Garcia, Djalma Silva e Paulo Sérgio. Quem apita o jogo é André Luiz de Freitas Castro, com a narração de Leandro Bolles. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60x60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, vamos aqui com os destaques finais da Bandeirantes. Começamos com Guarani, Marcos Luiz. Júlio, a principal dúvida do técnico Daniel Paulista está no meio-campo. Trazer de volta Rodrigo Andrade, que está recuperado, ou dar oportunidade para Índio, até porque Bruno Silva, capitão do time, cumpriu suspensão na última rodada. Provável Guarani. Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Thales, Carlão e Bidu na lateral esquerda, meio campo com Bruno Silva, Rodrigo Andrade, ou Índio, ou Pedro Acorce e Andrigo, na frente Júlio César, Alan Victor e Bruno Sávio. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. É legal, Júlio, e a Ponte Preta inicia a partir de hoje à tarde a sua preparação para o duelo contra o Vasco da Gama. Jogo que acontece domingo às 4 horas da tarde em São Januário. A Macaca ainda não sabe o que é vencer jogando fora de casa. O técnico Gilson Kleina tem mais uma semana cheia e semana importante para recuperar alguns atletas que não estão à disposição, como por exemplo o Camilo, que ficou fora do jogo contra o Brusque por problemas no joelho, e Thales, que também está em processo de transição. Existe aí um otimismo em relação ao retorno do meia para a partida contra o time carioca. Matheus Anjos deve ser anunciado a qualquer momento e o departamento de futebol também trabalha com a contratação de mais um meia atacante para a sequência da Série B. Vem aí o Nossa Área Nacional.
Agora é na grande área. Nossa Área Brasil.